Bispo Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Bispa Patrícia, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Amém. Que esse programa, que esse episódio, hoje, se eu não me engano, é o nosso 40º episódio, para honra e glória de Que Jesus, bênção. tá? E sintam-se em casa, tá? Sintam-se amados por nós, por Amém. Jesus, tá bom? Que Deus use vocês poderosamente. E antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem. Quem é o Bispo Marcelo? Quem é a Bispa Patrícia? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Boa noite, meus amados. É um prazer estar com vocês aqui. O Bispo Marcelo simplesmente é um rapaz, sou um rapaz até hoje, para a glória do Senhor. Eu não nasci, Guilherme, Léo, eu não nasci numa casa, não nasci dentro de uma igreja evangélica, mas no decorrer da minha vida eu sempre tive temor com a palavra do Senhor, muito temor. E no momento difícil da minha vida, eu já conhecia igreja, sim, mas eu fui convidado, eu e a Bispa fomos convidados por uma pessoa a participar de um culto no lar. E aonde eu, com a minha falha de entender o que era a palavra do Senhor, né, sem discernimento, eu falei assim para minha esposa quando eu cheguei em casa. Ela falou: Marcelo, vamos num culto em São Bernardo, numa casa. Eu ali, isso eu falo da minha pessoa, eu encardido com as minhas palavras, sem discernimento e conteúdo, eu desafiei. Eu falei assim para minha esposa: eu vou nesse culto, mas eu quero ver se Deus vai usar essa pessoa para falar conosco. E ali eu fui impactado com o mover do Senhor sobre a minha vida, aonde eu tenho uma aliança. E essa pessoa, a pastora Nancy, creio que está nos ouvindo. Pastora Nancy, quando eu coloquei os pés naquele lar onde tinha 40 pessoas, onde tinha muitas pessoas da minha família, e Deus usou a boca daquela mulher, ela pegou a minha mão juntamente com a mão da bispa e falou assim: olha que homem, hoje Deus mudou a sua história. E Deus usou aquela mulher para revelar a minha vida, para revelar o meu casamento. Eu namoro com a bispa, para a honra e glória do Senhor, desde os meus 18 anos. São 36 anos juntos, 6 de namoro e 30 de casados. Temos um filho de 28 anos que casou 2 semanas atrás e um filho de 23. A qual Deus usou aquela mulher, revelou a minha vida do profundo do oculto escondido e declarou que eu seria um grande homem de Deus, a minha mulher uma grande pregadora, uma grande ministra, ia louvar e meus filhos iam tocar. E daquele dia Deus, ele transformou a minha vida. E Deus, ele é Deus de transformação. O Senhor, ele pode transformar a sua vida num simples culto, numa simples palavra, ao qual a ordenância é do Espírito Santo. Ele transforma, ele não muda. E nós temos essa aliança até hoje. São 23 anos com a pastora Nancy. Ela é minha amiga, ela é minha mãe na fé. Todos os dons que eu tenho hoje, pelo Espírito Santo, todos os dons foram declarados através do ministério dela. Deus, ele é Deus de transformação. Algo, bispo. Sim. Eu e o bispo, né, nós fomos impactados e eu creio que vocês também serão impactados nessa noite. Amados, estar com Cristo é um relacionamento. Não é conhecer Deus, é se relacionar com Deus. O relacionamento, ele impõe intimidade. E eu, nesses 23 anos, eu fui buscando cada vez mais intimidade. Porque quanto mais você sente Jesus, mais você tem vontade de aprofundar. Né? E para você ter intimidade, você precisa o quê? Primeiramente, para ser transformado, você precisa o quê? Aceitar o Senhor Jesus. A maior transformação é a salvação. E lá em Romanos 37:5, ele diz: aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E é isso que nós temos que ter como fundamento em Cristo.
é aceitar ele, andar com ele, ter intimidade com ele. E nesses 23 anos nós soubemos e fomos sendo transformados. Não é uma transformação imediata, Gui, mas é aquilo que nós estávamos falando. É uma transformação que vai indo conforme passo a passo. Mas basta você querer. Né? Então, a maior transformação é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Glória a Deus. E Ele está neste lugar. E você que quer aceitar Jesus, continue nessa live para você ver aonde que o Senhor Ele quer te levar. Nossa, que forte, que forte. E você falou de ter relacionamento com Cristo, eu penso semelhante também, porque Cristo é relacionamento. Sim. Né? Cristo quer que você se relacione. Como que você Sim. vai entender os desígnios de Deus para sua vida ou para profetizar para a vida de alguém se você não tem relação com Ele? Né? Exatamente. Deus pode fazer? Pode. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Né? Mas Sim. Ele quer a proximidade. Né? Sim. E a conversão é todos os dias. Seja Sim. convertido todos os dias. Seja quebrantado todos os dias. Aceite Cristo todos os dias. Sim. Porque se você não aceita Cristo todos os dias, você muitas vezes vai aceitar a carne sempre. Sim. Vai aceitar os desejos sempre, né? Então, estar com Cristo é isso. Caminhar com Ele, né? Orar para Ele, pedir para Ele, agradecer a Ele, né? Mas, bispo, me conta, você não era evangélico? Complementando, João 8, né? Ele fala, né? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Tá vendo? Tem que estar com Deus todos Tem os que estar dias. todos João os 8, dias. 47. Só antes do bispo falar, só queria mandar um abraço especial aqui pro Givanildo. Muito obrigado, meu irmão, por estar presente aqui na live. Fico feliz que você entrou para ouvir um pouquinho aqui da palavra, embora eu sei que o senhor já é convertido, já fez também o convite. E espero que você converse com Deus. E se for da vontade dele, estaremos aqui. É Deus que confirma, né, Léo? É isso mesmo, é Deus que prepara, bispo. A gente ora para Deus também, porque Sim. esse ministério, antes da gente estar aqui, eu creio que nasceu no coração de Com Deus certeza. primeiro. Tá? Porque foi sendo testificado, né, Léo? Algo que a gente conversou e foi assim. Meu, Muito. porque eu acredito que Deus tem pressa. Está com pressa. Você entendeu? Nesses momentos, com tanta coisa que tá acontecendo. Outro dia eu tava em casa mesmo falando, Deus, volta logo. Volta logo, Jesus. Não tem condição, não. Volta logo, porque, né? Sabe? Não sei se vocês já Verdade. fizeram algum tipo de oração Sim. assim, mas eu acredito que sim, é a maioria dos cristãos, né? Volta logo, Jesus. Meu Deus do céu. Né? Mas, bispo, me conta, você não era crente, não era evangélico. Como que era isso? Conta pra gente. Eu nasci, vim de uma família católica, porém, católico só falava da boca. Eu ia na igreja católica quando tinha festa, quando tinha casamento. Eu nunca tive problema com droga ou álcool, mas assim, eu tomava minha cerveja, então, quando tinha festa, casamento, eu ia nas festas, era o que eu chamava de ser católico. E algo interessante, né? Até na minha primeira comunhão, eu enganei a minha mãe, porque meu pai falou que ia pescar, eu menti pra minha mãe. Falei, não, a primeira comunhão vai ser só na outra semana. E fui pescar com meu pai. Mas, quando Deus tem propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele muda. E nesse decorrer, como eu falei, quando eu conheci a palavra do Senhor, Deus ele foi transformando. E aí o que me chamou muito a atenção, nada contra nenhum tipo de religião, seja católico ou qual for, mas o que me chamou a atenção foi a palavra. Foi quando Deus me impactou naquele culto, na pastora Nancy, na casa de um lar, aonde o que me chamou a atenção era a palavra do Senhor sendo renovada a cada dia na minha vida. Eu falo que a Bíblia, ela é o nosso manual de vida, Guilherme. Isso eu levei para os meus filhos. Então, assim, a palavra, ela ia se renovando a cada culto, a cada segunda-feira. E aí a gente foi se aprofundando. Começou a nascer o verdadeiro amor, o aceitar o Senhor Jesus como o único livre salvador das nossas vidas. O batismo, o descer nas águas. Eu entendi o que era o batismo. E Deus foi transformando. Aí chegou um certo ponto, quando eu tomava minha cervejinha em casa, o Senhor tirou. E quero falar algo sobre essa questão da cerveja. Porque a Bíblia ela não fala que é pecado. Porque senão Jesus não teria feito o primeiro milagre. Transformar a água em vinho. O pecado é a gula, o pecado é o excesso. Mas
A bispa, ela passou um processo, isso que me levou também para o evangelho. Não que Deus é Deus de barganha, mas eu já estava no caminho. A bispa foi uma pessoa muito enferma, muito doente, muito desenganada pela medicina, a qual muitas vezes ela chorava escondida de mim, mas ela chegou a um ponto, ela declarar para mim que se ela morresse, para mim não dar os meus filhos para ninguém, para mim cuidar dos meus filhos. E ali eu num culto, eu falei para o Senhor no meu particular, sem ela saber muito, ela foi saber muito tempo depois. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não coloco nada que contém álcool sobre a minha boca ou a minha cerveja. E se o Senhor tiver que curar a minha esposa, o Senhor vai curar. Da hemorragia, do mioma, do cisto. E Guilherme e Léo, e você que está aqui presente, o Senhor é Deus de maravilha, porque em menos de 2 meses, quando a gente voltou na médica, a médica perguntou para a bispa qual o lugar onde ela teria feito a cirurgia. E a cirurgia foi o quê? A mão do Senhor. Então, esse foi o propósito. Eu já estava nos caminhos do Senhor, larguei minha cervejinha de tomar em casa, e foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu fui me aprofundando no quê? Na obra do Senhor. Em falar do milagre que o Senhor tinha feito sobre a vida da minha esposa, né, bispa? Verdade. Foi muito impactante, até mesmo para mim, porque quando você está na enfermidade, você fica debilitado, literalmente debilitado. E o que foi importante ter esse encontro com Deus? Porque foi logo no início, Gui, que a gente tinha aceitado Jesus, que estava nos caminhos do Senhor. Começou as provações. Começou as provações, então não é fácil. Muitas provações. Então, assim, eu não acreditava, né? Você era católica também, igual a Marcelo? Era católica. Não acreditava? Não acreditava que iria acontecer esse milagre. Entendi. Entende? Olha só. É E a forte. tua conversão também iniciou quando foram na casa da Sim. Pastora Nancy. Fomos juntos, nós já éramos casados. Foi em 2002, né, mais ou menos. 2002. Então, assim, nós já éramos casados. Exatamente. Tínhamos os 2 filhos. E, do nada, eu comecei a ser hemorrágica. Eu comecei a passar mal, ser hemorrágica. Fui ao médico, ele falou, olha, você está com vários miomas, mas ao mesmo tempo, eu passei por várias lutas porque não queria operar pela minha idade. Então, assim, foi bem complicado. Mas, quando a mão do Senhor, ele tem um propósito, né, de mostrar, filha, eu tô aqui com você, eu tô cuidando de você, eis-me aqui. Aí eu disse, né, eis-me aqui, Senhor, foi aonde ele entrou com o milagre. Porque o meu esposo ficou falando pra mim, né, ele falava, filha, que é assim que às vezes ele me chama, filha, tudo vai passar, nós vamos conseguir, você vai ser curada. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. E ele fez o propósito com Deus. E quando ele fez o propósito, depois de 2 meses, eu fui à médica. E eu falei pra ele, Marcelo, na época, né? A gente não tinha nenhum ministério. Eu falei, a hemorragia cessou. Aí ele falou, meu Deus. E aí eu fui à médica, a médica mandou fazer os exames, eu fiz os exames e não havia mais os miomas. E ela falou assim, mas você fez alguma cirurgia? Porque os miomas não saem sozinhos, só com o procedimento cirúrgico. E realmente foi o primeiro milagre que nós vimos nas nossas vidas. Meu Deus. Então, assim, tudo é para honra e glória do Senhor. Amém. E Deus preparou esse momento para o nome dele ser glorificado Sim. mais uma vez. Amém. Né? Aqui não só para nós, mas para as pessoas que talvez possam estar passando pela mesma coisa. Sim. Né? Exatamente. E dizer que para Deus nada é impossível. Nada. Mas é preciso que a gente coloque o pé, né? Isso. Na água para Deus dar o chão. Né? E você orou, Eu- Marcelo? Você eu- entregou para Deus? Como foi isso? Você estava sentindo uma angústia? Como que estava? Eu estava num culto na igreja do pastor Marcos, pastora Nalva deve estar nos ouvindo. Um abraço a vocês, pastores, meus amigos de tantos anos também. Uhum. E ali o Senhor, ele me tomou de uma forma, Guilherme.
a partir do momento que eu falei para o Senhor sobre o meu propósito, eu também fui batizado com o Espírito Santo. Eu saí rodopiando naquela igreja, Guilherme, igual um peão. É uma velocidade, é um sobrenatural da parte do Deus é Senhor. tremendo. Nós que temos e sabemos, né, quão grande é essa experiência com o Senhor. E ali Deus me impactou, eu fiquei em choque. E questão de poucos dias, Deus entrou com esse milagre. E não foi só esse milagre, são muitos milagres. Milagres de livramento, de assalto também. Uma certa feita, eu tinha minha empresa, e eu saquei um valor que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei próximo, que eu vim do aeroporto ao portal do Morumbi, eu fui abordado por 2 bandidos, né? Deus pode ter alcançado, eu creio. E ali eles colocaram automática na minha cabeça e bateram com automática na minha testa. E falou, me dá o dinheiro que você sacou no banco. E ali eu tive uma ousadia, no silêncio em secreto, e falei, olhei no buraco da automática e falei, Satanás, eu te repreendo. Eu senti a bala entrar no meu corpo, falei, eu te repreendo, Satanás. E virei na cara dos 2 bandidos, um em cada porta do meu carro, armado, e eu falei para ele assim, você não vai atirar, eu vou te entregar o dinheiro, mas eu tenho uma esposa e 2 filhos. E ali Deus fez. Ele não levou o carro, nada, levou o dinheiro. E à noite, eu fui pro culto. As únicas pessoas que sabiam do assalto era a Patrícia e meus filhos. Quando à noite eu fui pro culto, eu costumo falar que eu gosto de me esconder no final da igreja, eu me escondo. E ali Deus usou uma profeta e falou assim, pastor, você de camisa preta, essa tarde o Senhor te livrou da bala, do assalto, e a igreja inteira ficou impactada, porque ninguém sabia. Então eu quero falar para vocês, meus amados, o projeto de Deus não tem falha. A sua vida, ela já está na mão do Senhor. Eu costumo falar e você tem que apertar o botãozinho do start. Você tem que aceitar. Você tem que glorificar o nome dele. Você tem que ter intimidade com o Senhor, porque se eu não tivesse aquela intimidade, Guilherme, eu sentia o fervor da bala. E eu glorifico a Deus, porque isso é um dos livramentos, assim. Então, assim, nós começamos a conviver com a palavra do Senhor, com os cultos, não deixamos de ir nenhum culto. A transformação começou a transformação. acontecer, né? Exatamente. A A transformação. transformação. A transformação no meu modo de pensar, no meu modo de reagir. Muitas vezes nós, homens, né, eu sei hoje não mais, graças a Deus, há muitos anos, às vezes a minha esposa falava alguma coisa, não faz isso, não faz aquilo, mas eu como homem, sem um conhecimento da palavra, eu ia até de encontro ao que ela falava e não aceitava. Mas a gente quebrava a cara. Então, assim, a mulher sábia, Obediência, né? ela edifica a casa, mas a obediência entre as partes, a convivência de união, como casal, como servos do Senhor, isso transformou a nossa vida. E uma das áreas que o Senhor também nos usa muito são encontros de casais, são ministração de casais. Muitos casamentos são restaurados, transformados, porque é transformação. O Senhor, ele transforma a nossa vida, Léo. Ele faz algo assim surreal, impactante. Eu creio. E olha só, o milagre do mioma, né? Sim. O milagre do assalto. Eu já passei por isso também. Não sei como que é terrível. Né? Mas Deus, quando ele quer, nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para Deus. E Deus tem feito grandes coisas. Eu vejo que eu também, o Léo, nós estarmos aqui é um milagre de Deus. Amém. Mas não é um milagre só para nossa vida, é para que pessoas sejam alcançadas, cara. Exatamente. Você imagina Pra com uma glória de pessoa Deus. semelhante passando por isso, precisando de quê? Precisando de orar, de entregar para Sim. Deus, precisando da transformação. Sim. E como foi isso, Bispa? Foi impactante para você também, eu acredito, quando você também ouviu, não tem mais nada. Você já sentia? Não, foi impactante. Quando ela abriu os exames e falou que não havia mais miomas, eu glorifiquei a Deus. Foi aí que realmente eu senti muito a presença de Deus. Né? Agradeci, glorifiquei. E a minha fé aumentou. Que é um tópico, né? Que do nosso relacionamento, intimidade com Deus, é a nossa fé. É uma das coisas principais, né? Porque além do amor, a gente tem que ter fé. E a fé, ela, como diz, ela remove montanhas de verdade.
né? Então a gente precisa, e muitas vezes Deus ele permite para que possa mostrar que para ele não é impossível mesmo, né? Nós já vimos pessoas, Léo e Gui, que estavam no paliativo do câncer. E que Deus ele tirou, que a medicina falou, não tem mais jeito, não tem. E a pessoa está viva até hoje. Então, assim, a gente já viu muitos milagres acontecerem, né? Então, assim, não importa o que a pessoa está passando. Igual, eu vou falar aqui para vocês, né, sobre uma palavra que eu quero falar para quem está ouvindo, que é a palavra lá em Marcos 4, sobre a tempestade. Isso veio ao meu coração, né? Que os discípulos, Jesus falou para os discípulos para eles irem para o barco, que eles iam atravessar para outra margem do rio. O que significa atravessar outra margem do rio? Ele já estava com uma promessa. Então nós temos que prestar atenção nos detalhes que Deus fala conosco. Então havia essa promessa de atravessar para o outro lado. E Jesus estava muito cansado, ele dormiu no barco. E os discípulos, né, foram indo no barco. Mas o de repente sempre pode acontecer. O de repente acontece, amados. E a tempestade veio. Imagina, nós num barquinho, imagine, gente, no barco. E os discípulos ali vendo aquela tempestade toda e vendo Jesus ali. Porém, Jesus, ele estava dormindo, ele continuou dormindo. Mas Jesus havia falado para eles, nós vamos passar para outra margem. Então, a promessa ali já estava feita. E o que faltava neles? A fé. Então, muitas vezes a gente está passando por situações, por tempestades, por várias circunstâncias. Mas Jesus, ele está no barco. E Jesus, ele fala assim, porque aí os discípulos foram lá e falaram, Jesus, você vai deixar nós morrermos? E Jesus falou, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Então nós temos que acreditar que Jesus está no barco. E Jesus ali, ele falou, ele parou o mar, ele parou o vento, ele parou o mar, ele para tudo em nossas vidas quando ele quer fazer. Então creia, tenha fé que Jesus, ele está sempre junto conosco. E o mais interessante é quando os discípulos fazem uma pergunta: quem é esse que até o mar e o vento ele para? E eu falo para todos vocês, esse é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, ele é o médico dos médicos, ele é tudo em nossas vidas. Se você estiver precisando de algo nesta noite, ele está aqui. Ele está no teu barco. Basta você lembrar, porque a promessa foi feita. Lembra que você está com Jesus. Esta é a fé, é o caminho que nós temos que ter. Jesus. Nossa, Amém. que lindo, é verdade. Mas mesmo. chama atenção nessa parte do barco que eu vejo. É porque assim, ali Jesus, no barco, ele não tá como Deus. Ele tá como homem. como homem. E ele dorme porque ele, justamente por causa da fé, ele descansou no Senhor. O que a gente precisa aprender a fazer, descansar no Senhor. Ele acreditou na promessa, então ele descansou no Senhor, né? E aí, quando as pessoas acordam, falam isso, né? Homens de pouca fé, né? É. E é interessante que você falou, né? Chuva, tempestade, tribulação, angústia vai vir. Sim. Mas Deus já prometeu, nós vamos para o outro lado. Sim. Jesus não já tinha dito, né? Eu achei interessante essa colocação. Jesus já falou. Você está preocupado com o quê? Deixa o pau quebrar, amigo. Só descansa. Exatamente. Né? E essa questão de transformação e ter relacionamento com Deus é muito importante, porque uns tempos recentes eu estava passando por uma tribulação e Deus falou, e a minha promessa? Eu sentado na cadeira, trabalhando assim. E a minha promessa esqueceu? Na hora eu descansei. Na hora eu falei, é verdade, esquece aí. Então, às vezes é isso que a gente precisa fazer. Sim. Tomar atitude, sabe? Se posicionar e confiar e ter fé na promessa que Deus já fez para a sua vida. Tá passando dificuldade, tá difícil, descansa em Deus, vai passar. Porque a promessa
ela se cumpre. Sim. Ela é eterna, né? Sim. A dificuldade, ela passa. Sim. A tempestade veio, mas não passou. Ela não é eterna. Nada é pra sempre, né? Entendeu? É um tempo. Eu sempre Dificuldade, falo, isso vai deserto é lugar acontecer. de passagem, né? É, Quando você entra ali, que você sabe que Deus tá te preparando pra algo maior. verdade. Né? E essa transformação, Marcelo, como que foi assim? O que mais aconteceu? Você começou a falar em língua, você foi batizado com o Espírito Santo, aí começou. Começou, como a gente fala, né? Nós servos do Senhor. Começou os mistérios do Senhor. Aí começou a vir questão das revelações. Eu num culto e o Espírito Santo mostrava, vai lá, entrega a cura. Uhum. Entrega a cura para aquela pessoa. Não, minto. Nós fomos convidados pelo pastor Marcos e pastora Nalva. Eles estavam na nossa casa. E o pastor Marcos e a Nalva falaram, bispo, vamos pro monte. E eu nunca tinha ido ao monte. E queria ter essa experiência. E nós fomos um sábado. E aí, quando estávamos no monte, nós estávamos em 3 casais. E o pastor Marcos chegou na minha frente e falou, abre suas mãos em sinal de recebimento. Eu abri as mãos. E ali, o Espírito Santo tomou a boca do pastor Marcos e ele começou a me entregar o mistério da cura, a unção da cura. Eu, tão pouco, assim, conhecimento da palavra, já tinha ouvido algumas coisas, né? Mas eu falei assim, nossa, o Senhor vai me usar na cura. É uma das áreas que eu mais bati de frente em questão da minha esposa. E aí o Espírito Santo falou assim, quando eu falar com você, filho, quando eu falar já, você vai abrir os seus olhos e vai virar as mãos para ele. Você vai ver o que eu vou fazer com ele. E ali, quando ele acabou de me entregar toda a parte da revelação da cura, o Espírito Santo falou assim, agora eu abri as mãos e virei para ele. A unção que ele me liberou da cura, a unção bateu de encontro ao peito dele e o pastor Marcos foi decolado numa moita de capim. E ali eu já fiquei impressionado. A bispa, o pastor Jonathan que estava junto, outra pessoa, a pastora Nalva. E ali o pastor Marcos ficou alguns minutos ali, arrebatado. E quando ele voltou, ele falou, Marcelo, eu nunca senti uma unção dessa. E ali começou o mistério da cura. Então hoje, para honra e glória do Senhor, sempre, o Senhor nos usa para cura. Seja de câncer, seja de lepra, seja a cura física, seja o espiritual principalmente. E aonde Deus nos leva é para transformar, é para curar. A primeira vez que o Senhor me usou numa cura, eu estava numa igreja e tinha uma amiga nossa, a pastora a Marta, ela tá aí para glorificar, prega. E aí o Senhor falou comigo. Ela estava verde, deitada numa cadeira. Falou, ora na água, filho. Ora na água e dê para ela tomar. Eu vou curá-la do câncer. Naquele dia, ela tinha saído do hospital do câncer da mulher, o médico tinha mandado ela entrar numa sala, ela fugiu, porque se ela entrasse, ela não ia voltar. E ali, quando eu dei a água, em poucos dias, dali ela já levantou andando e ela está curada. Curada, literalmente. Você nem sabia do câncer, Não nada. sabia. Não Meu sabia. Deus do céu, é forte. Então a gente fica assim, até hoje, a gente fica impactado. Impactado com aquilo que Deus vai fazer. Uma certa feita também, nós pregamos, estava pregando numa casa, depois a bispa e meus filhos tinham tido aula de violão e de canto com a professora Betina. E eu estava isolado assim no sofá, lendo a Bíblia, e o Espírito Santo falou assim para mim, abre a sua boca quando vocês forem orar. Eu estou curando ela de um câncer. Eu falei, Senhor... Só que, irmãos, nós somos adultos aqui. Além do Senhor falar que estava curando ela do câncer, o Espírito Santo falou para mim, estou curando ela de um câncer nas partes íntimas. Aí você assusta mais ainda. Eu, com toda a educação e respeito, a minha esposa, as mulheres que estavam ali, o Marcos, esposo dela, falei, Betina, eu preciso entregar algo da parte do Senhor. Quando eu estava ali orando na Bíblia, assim, o Senhor falou para mim, está te curando assim, assim. E ela caiu ao chão e ela declarou que as partes íntimas estavam se desmanchando. E naquela noite, naquela madrugada, no outro dia, irmãos, porque Deus está falando com alguém aqui que está passando por uma enfermidade. Deus, ele está entrando, ele está curando, seja ela qual for. E naquela manhã, Marcos me ligou chorando que a esposa dele recompôs a situação e ela estava curada. Então, esse é o nosso Deus.
Ele pode curar o físico, o emocional, a mente, o corpo. E isso não tem preço. Isso são muitas Meu coisas que a Deus. gente... É impactante para um homem, para nós, seres Não, com humanos, certeza. terrestre, Guilherme, E você E Léo? sente assim, Deus falando como com você pra entregar assim? muito. Como que é com você? O Espírito Santo, ele vem, ele fala audivelmente aos meus ouvidos e muitas vezes ele me mostra em visão. Como essa visão desse podcast hoje. É. Sim. A turma nem sabe ainda. Nem né? sabe. É. Nossa, que legal, cara. Como Deus é forte, multiformes, né? Multi. Ele fala como ele acha que precisa, que deve. Cara, que lindo, que lindo. Aí começou. Aí não parou mais. Não. Aí é cada vez mais detalhe, né, meus irmãos e amados? É a busca, é a renúncia. Muitas vezes, quando nós começamos no evangelho, por falta de entendimento, a minha família não entendeu, achava que eu ser católico, família da bispa, meus filhos pequenos, criança, nos acompanhamos na igreja, nos acompanhamos em vigília, no monte. Uhum. Meus filhos, a gente colocava o carro perto da onde ia ter a vigília, colocava colchão, deixava os vidros abertos e toda hora ficava um de plantão ali pertinho do carro e o outro na vigília. Quantas vigílias nós se entregamos ao Senhor, propósito, nossa família, mas muitas vezes nós somos julgados pela nossa família. Não, porque meus netos, porque são jovens. Mas assim, eu não olhei para a palavra. Eu sabia qual era o meu alvo. O meu alvo era Cristo. Meu alvo era a gratidão pelo que ele tinha feito com relação à minha esposa. E foi muita situação. Tem muitos milagres que nós podemos falar aí. E Esses aí Deus já tem foi um brabo propósito. demais, hein? Deus tem um propósito para tudo, né? Pra tudo. Sim. Pessoal, se vocês estão gostando, compartilha, chama a gente pra live aqui, vocês estão impressionados aí com os milagres que Deus faz. Vocês querem conhecer mais, saber mais, chama o pessoal aqui pra live, compartilha com 3 pessoas. Faça com que mais pessoas conheçam o nome do Senhor e a obra dele. Vou pedir também, Léo, aproveitando o seu gancho aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo aqui, se você puder colocar um foguinho aí como mensagem, vai ser muito importante pro GigoCast, pro YouTube também, e para trazer mais pessoas para essa live. Coloca um foguinho aí, deixa um foguinho, pessoal. E Bispo, ia te fazer uma pergunta. Gabriel, só mais uma coisa, que acho que também seria legal, se as pessoas também pudessem compartilhar alguns milagres delas. Né? Sim, com certeza. Uhum. Já tem aqui, ó, o TV Toninho, meu pai, um beijo, pai, te amo, que ele já compartilhou aqui, né? Eu já recebi muitos milagres, graças a Deus. Glória Isso a Deus. eu creio porque eu já vi muitos milagres acontecer, inclusive recente, na vida do meu pai. Tava sem conseguir andar direito, com dor nas costas, uma dor tremenda. E ele tava assistindo a pregação, deitado na cama. E a pessoa falou, né, a pastora, receba a cura em nome de Jesus. Receba a cura. E ele pediu essa cura pra Deus, deitado na cama. Nunca mais sentiu nada nas costas, levanta, senta, anda, Que bênção. né? Glória a Então Deus é por possível. isso, né? Porque é a sua fé, né? Jesus, sua quando fé. ia curar, ele falava o quê? A sua A fé, sua fé te te curou. salvou e te curou. né? A sua fé. Então tenha fé, creia. Impossível agradar crendo. a Deus sem fé. Ah, mas é impossível. Nada é impossível para Deus. Não. Aí é que tá a fé, né? Crer nas coisas que ainda não aconteceram, sabendo que já vai acontecer no momento certo. Pronto, acabou. É isso. Creia, né? E Bispa, Exato. uma pergunta. Hum. Você queria fazer uma pergunta, Léo? Não, era isso. Não, só comentei. Impossível Tá. agradar a Deus sem fé, né? É a Bíblia Exatamente. Como foi vivenciar tudo isso com o Marcelo? Que você, tipo, amor, e essas coisas, como foi? E aí, conta. Foi bênção e por isso que eu falo que cada um tem o seu chamado, né? Cada um tem o seu chamado. Porém, Deus, ele começou também a me dar uma visão espiritual também, né? Porque tudo é a busca também, né? Uhum. Então eu comecei, o bispo ele tem mesmo esse chamado profético muito forte, né? Mas eu comecei a vivenciar com ele, a participar de, assim, muitos mistérios, né? A gente fala que são os mistérios de Deus, né? Então, é bênção, né? E eu vou falar, por que eu falei que Deus tem um propósito para tudo? Deus, o que ele quer fazer, ele faz. Então, ele proporciona as situações. Um dia eu fui cortar, eu liguei para uma cabeleireira, amiga, e eu falei, eu queria cortar o cabelo, né? Hoje, ela falou, olha, eu não posso, mas você quer ir na minha irmã?
Olha o Falei, tá mistério. bom, eu vou. Eu falei, estranho, vou na sua irmã, tá bom, mas eu vou. Uhum. Aí eu fui, cortei o cabelo, aí o bispo foi me buscar. E nessa ida que eu fui, a gente já começou a conversar ali, comecei a falar de Jesus para ela, porque aonde eu e o bispo vai é a missão, É né? a A gente semente. falar, semear, falar da palavra. E ela falou, tudo que eu precisava ouvir, você já me falou. Aí, o que acontece? Aí o bispo foi me buscar. Aí a irmã dela, que é essa que eu tinha ligado, estava chegando nessa casa da irmã. E essa moça, ela estava há 8 anos tentando engravidar. E aí a irmã dela falou: Bispa, você não quer esperar a Vanessa? O nome dela é Vanessa. Vanessa, e para vocês fazerem uma oração por ela? E conta quem era a Vanessa, bispo. É o detalhe, né? É Bispo? impactante. Então, a Vanessa já era uma conhecida do bispo, da A Vanessa família do cresceu bispo. comigo, estudou no mesmo colégio. É. Você não sabia até então. Não, A mãe não dela me sabia. deu aula de instrutora de autoescola. É. O pai dela era meu mecânico. Quando ela falou assim, esse é meu pai, porque eu comecei a contar a transformação que Deus fez na vida do meu pai. Quando eu mostrei a foto do meu pai, ela falou, não acredito. Quando eu falei quem eu era, tá até me arrepiando. Elas começaram a chorar. E ali Meu foi Deus. forte. E aí ela chegou e o bispo já foi usado para Meu falar Deus. com ela. Eu não sabia de nada. Ninguém E sabia. ele não sabia que ele E estava nem indo, ele né? sabia. Então, assim, Deus, ele tem propósito. Levou-nos àquele lugar, naquele dia. Fizemos oração para ela. E eu orei para 8 mulheres que engravidaram, né? E aquele dia, Deus falou no meu coração: coloca a mão e o bispo ora. Coloca a mão no ventre e o bispo ora. Gui e Léo, depois de 1 mês e meio, ela me liga. Ela fala, bispa, o que foi aquilo? Ela falou, estou grávida. Ela falou, bispa, a promessa aconteceu, né? Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Então, assim, nós temos que aproveitar cada minuto. Ouvir a voz de Deus a todo instante, né? Assim, quando às vezes o bispo fala, vamos fazer tal coisa, mesmo que eu não estou querendo, eu falo, eu vou. Por quê? Porque eu sei que pode ser algo de Deus, né? Pode ser um alvo que Deus ele quer, né? Usar-nos como instrumento, fazer algo sobre a vida de alguém. E mesmo você não tendo ministério, você não precisa ser bispo, você não precisa ser pastor, você precisa ser filho e servo de Deus. Você tem autoridade para chegar e orar pela tua família, orar pelo teu esposo, orar pela tua esposa, pelos teus filhos. Deus está falando isso ao meu coração agora. Ore por eles. Ore, porque Deus, ele usa você também. E Deus, ele faz milagre através da sua vida. Amém? Amados, muitas famílias estão sendo destruídas. O inimigo, ele está plantando sementes podres sobre as famílias. Eu chego a me assustar, porque o meu ministério do bispo, o Gui Léo, é muito sobre família. E tem pessoas que às vezes chegam na gente, eu pergunto sobre o casamento, aí fala assim, eu vou me casar, mas se não der certo, eu separo. Tá repreendido, eu falo, tá repreendido em nome de Jesus. Porque o primeiro ministério de Deus é a família, é a nossa família. A família foi feita por Deus e é uma bênção. Deus, ele multiplica seus filhos. Deus ele quer abençoar as famílias. Então vocês que estão com problemas no seu casamento, que estão com problemas com seus filhos, os seus filhos pode ser que nesta noite estejam lá num carnaval, usando drogas, ou a gente não sabe o que ele pode estar fazendo. Mas o Senhor é aquele que, através da sua boca, através da sua oração, ele alcança nessa hora. E ele traz de volta. Eu e o bispo já vimos muitos jovens que estavam na droga. Muitos. Eles retornaram como filho pródigo. Eles retornam à casa.
e vocês têm que receber de braços abertos. Então, que esta noite você não precisa ser pastor, é o que eu falo. Porque um dia uma moça chegou para mim e falou, pastora, que eu era pastora na época, você ora pela minha família porque eu não sou pastora? Eu falei, não, você é serva de Deus, você é filha de Deus. E Deus, ele fala que em nome dele, em nome de Jesus, você tem autoridade. Então, que nesta noite você que está precisando para alguma área da sua vida, Deus, ele é contigo e ele faz através da sua oração. Talvez você pergunte hoje, eu não sei orar. Orar, meus amados, é falar com Deus. Orar é chamar a presença do Senhor. Orar é você estar debaixo de uma palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia, vai lá, abre uma palavra do Senhor. Ele quer falar com você nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus, eu creio. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Às vezes pode ter alguém em casa falando assim, pô, mas como é que eu faço pra escutar a voz de Deus? Sei lá, ter mais intimidade com Deus. O que vocês aconselhariam, assim, pra ele? Porque às vezes estão olhando vocês, né? Vocês estão contando, pô, Deus fala comigo, Deus faz milagre. E a pessoa nunca vivenciou isso, né? O que vocês falariam, assim, pra uma pessoa? É a busca. Você tem que se aprofundar. Você tem que cultuar. Você tem que orar. E isso vem, o Espírito Santo, ele vem te enchendo. É como um copo de água, né? Você vai, é como um copo de água, vai Gota a gota. enchendo. Por isso que nós temos que mergulhar, né? Para transbordar. Então, é se encher da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é todo o alicerce de tudo, né? Sim. Do espiritual, é o conhecimento da palavra de Deus, né? E buscar conhecimento é importante. Exatamente. Né? Conhecimento com Deus, em Deus. Exatamente. Isso muda tudo. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, cara, tava completando 4 meses, eu já tinha lido a minha primeira vez. Que benção. E tinha livro que eu falava, Deus, não consigo entender nada a ele, mas não é hora de você entender essa parte. E a parte É da transformação, forte. eu lembrei de um vídeo uma vez que eu vi, que você falou do copo d'água. Era uma garrafa, acho que era óleo que tinha dentro. E a pessoa ia jogando a água. E a água, aos poucos, ela vai jogando pra fora, né? Uhum. Então, Sim. é mais ou menos o mover de Deus. Aos poucos, ele vai limpando, Sim. limpando, Vai até que limpando. complete tudo. Isso é interessante que eu falei de eu ter falado, Deus, não tô entendendo nada. Por quê? Porque tem muitas pessoas que podem estar começando a ler a Bíblia hoje Sim. e falar, não tô entendendo nada, vou parar. Não pare. Uhum. Porque vai chegar partes que você vai entender que é pra você. Então não pare, não desista, aconteceu comigo. E ainda acontece, eu acredito que vai acontecer sempre, Sim. até Jesus voltar. Amém. Porque vai ter o momento certo de você entender certas coisas. Né? Então não pare, mas não tô entendendo nada de nada, continua, porque você vai ter uma parte que você vai entender que é pra você. Sim. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias, Gui, Sim. conforme você está falando. Uhum. Em questão da busca, em questão de você escutar a voz do Espírito Santo. A partir do momento que a primeira coisa é entender o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Primeira coisa, o Senhor te ama. A palavra fala que o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, para que você vai ficar, desculpa usar esse termo, no mundo onde você só tem aflição? Que a palavra também fala que no mundo vocês tereis aflição e tem de bom ânimo. A partir do momento que eu comecei a ler um simples salmo, como a pastora Nancy me ensinou, ela me deu alguns tópicos, salmos, e enfim, eu comecei a trazer isso como um alimento. O Senhor é meu pastor. Parece que eu tomava uma pílula do versículo bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, primeiramente, é abrir o nosso coração, abrir o seu coração, e conforme você vai lendo a palavra, como você colocou, Gui, você vai tendo o entendimento, porque o lado ruim, ele vem querer tentar conturbar a sua mente, como ele tentou na minha mente. Não estou entendendo o que está na Bíblia. Mas eu entendia o que eu queria, era o alvo. E aí eu comecei a buscar na palavra todo dia. E aí quando começou a se mover, a gente se pergunta, porque primeiramente nós temos temor com as coisas do Senhor.
né? Nós estamos aqui diante da direção do Espírito Santo, da direção de Deus. E como a bispa colocou a questão da Vanessa, eu estava ali quietinho no meu canto, e o Senhor falou com ela, mas ele já tinha falado comigo. O Senhor falou assim, filho, só para você, porque às vezes eu coloco o Senhor e pergunto para ele, mas é isso que o Senhor quer que eu fale para a pessoa? E o Senhor falou assim, só para você ver que sou eu o Senhor que está falando contigo, e depois usou a boca dela, o Espírito Santo falou assim para mim, é o segundo. Eu falei, Deus, piorou a situação. E se essa moça, né, por mais que a gente teve a infância um pouco junto ali, e se ela acabou de ter uma criança ali? E se eu tá mandando entregar uma outra criança para ela, a mulher vai me matar. Ele falou, abra a sua boca. E Gui, quando eu falei, Vanessa, para você entender que é o Senhor que tá falando para mim, o Espírito Santo falou para mim ali, sentar no sofá, que é o segundo. E ela plantou-se a chorar, porque há 8 anos ela estava tentando engravidar, que tinha perdido o primeiro. Então seria o segundo. O Espírito Santo, ele é detalhista. O Senhor Jesus, ele é detalhista. E você pode ter certeza, ele conhece os detalhes do seu coração. Ele conhece o detalhe aonde você precisa buscar, onde eu, Léo, Gui e a bispa. E é assim. E a gente, mesmo a gente tendo algumas experiências, nós temos que ter o cuidado, o temor. E você falou algo interessante, porque assim, quando o Senhor manda, a palavra diz, né? Você vai saber que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Porque Deus, ele não é dúvida. Não. Dúvida é o inimigo. Sim. Verdade. Né? E você falou o segundo. Por quê? Porque ela sabe. Ela já sabia. Eu O não. Espírito Santo sabe também, você não. Mas a hora que você falou, acredito que ela, meu Deus, é isso mesmo. Não tem como eu duvidar. É de muito Deus forte. e eu recebo. Porque você precisa receber. Deus está entregando a todo tempo. Né? Tem gente que tá indo em tantos outros lugares para receber uma profecia e Deus tá falando aqui na palavra há tanto tempo, né? Há tanto tempo. Então busque você também na palavra de Deus, tá? E aproveitando, pessoal, você que tá chegando aqui agora, o GigaCast é o podcast cristão. E a gente está aqui numa missão de propagar o evangelho, de falar de Bíblia, falar de milagre, falar de transformação. E eu peço para você que, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um curtir nesse vídeo, nessa live, compartilhe com as outras pessoas. É muito importante que esse episódio, que a nossa página alcance vidas. A nossa missão é essa, fazer com que o evangelho, a palavra da paz, alcance casas, famílias, outras pessoas, e que o Espírito Santo transforme a vida de muitas famílias. Muitas, porque um dia eu não estava com Deus, eu não conhecia Deus e alguém pregou para mim. Então seja você pregando para outra pessoa, nem que seja compartilhando, né? Amém. E isso verdade. é importante. É né, muito bispa? importante. Muito Eu queria também agradecer a todo mundo que tá participando. A Tainá Corgas, perdão, Thalita Corgas, falou: glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Grande honra estar aqui acompanhando meus tios, Bispo Marcelo e Bispo Glória a Deus. Patrícia, que Glória a são Deus. seus sobrinhos, Pastor João e Missionária Thalita. Aí, entre outros aqui, tá a Silvia, o Givanilda, a Daniele, o Toninho, Yasmin, entre outros que estão aqui participando. Yasmin, Obrigado por participarem, minha pessoal. Glória a Deus. Yasmin, minha nora. Glória a Deus. Ô, bispa, eu queria que você compartilhasse o que o Senhor te mostrou a respeito do João Paulo. Que é Sim. a Thalita. É muito forte. Há 20 anos atrás, eu estava no meu ministério, Meu Deus. iniciando, né? E ali uma mulher, ela virou para mim e disse: eu vejo um jovem que é da sua família, um sobrinho, que eu vejo ele como um pastor, um grande pastor. E eu guardei comigo, né, nesses anos todos. Aí eu gostaria até de falar agora pro João, porque ele e Thalita, porque eles nem sabem disso. Mas Deus já havia testificado, feito essa promessa do Senhor na vida de vocês, né? Que você seria um grande pastor. E que Deus te abençoe a cada dia e te use também a cada dia, em nome de Jesus. Viu? E tudo é para honra e glória do Senhor. Então você não sabia disso, ficou sabendo disso hoje. Você é promessa do Senhor, João. Que Deus te use, em nome de Jesus, meu querido.
Amém. Que forte. 20 anos atrás, 20 hein? anos atrás. Meu A Deus promessa do do céu. Senhor é aquilo que eu tava te falando, Gui. É o tempo de Deus. Mas já tem uns anos que ele é pastor, mas eu tô dizendo, né? É o tempo de Deus, não é o Sim. nosso tempo, né? Tem muitas coisas, né, que a gente vai falar que Deus falou pra gente e muitos não vão acreditar, porque Deus falou Não. pra nós. Uhum. É pra você, né? Então, muitas vezes a gente fala pra testemunhar que Deus é um Deus vivo, que ele Sim. vê, que ele fala, né, que ele tá tocando, tá chamando e livrando. Quantos livramentos, meu Deus do céu, Muitos livramentos que a gente nem sabe. né? O seu livramento do assalto, né? Eu Tem passei algo Tem mais semelhante. 2 aí, que é impactante. Vamos contando Mas esses é pra milagres. quem crê, né? Por isso que é importante a fé, né? Se você não É. crê, você Se- não... Cara, Deus Verdade. é um o- Deus poderoso, né? É o que os fariseus na época faziam com Jesus, né? Tipo, ele fazia milagre, eles não criam demais que eles queriam eliminar ele, né? Porque, às vezes, Exatamente. eu até acho isso que eles, na verdade, eles criam tanto, e hoje até deu uma... Foi em João, se não me engano, também, mas não pode depois colocar aqui, que é justamente disso, sabe? Tipo assim, acho que pra mim eles criam tanto que eles queriam, tipo, sabe? Não, eles não podem seguir, ele tem que seguir nós somos É. os mestres. E eu quero falar alguns milagres, assim, alguns sobre livramentos, Gui, como você colocou. A melhor coisa para nós, para vocês que estão nos ouvindo, né? Temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Temos que estar sensível àquilo que o Senhor nos testifica. Porque o Senhor, ele é educado. O Senhor, ele não vai, desculpa falar, bater o pé na porta, arrebentar tudo, não. Ele testifica. Ele fala assim, meu filho, não vai por essa direção ou faça isso que eu tô mandando. Uma certa situação, Guilherme e irmãos Léo, nós tínhamos uma viagem para Olímpia e minha esposa, meus filhos estavam já dormindo. E eu acordei na madrugada e iam 3 carros, o meu e mais 3. Meu carro, o meu pai e meu primo. E o Senhor falou assim, você levanta, vai para a sala e vai orar. Eu acabei de orar, umas 2:30 da manhã. O Espírito Santo falou assim, vai lá, unge o teu carro. Quando eu voltei, falei, vou dormir. Ele falou, você não vai dormir. Você vai interceder pela sua viagem. E ali eu fiquei. Irmãos, quando eu entrei na Washington Luiz, começou a chover muito. E eu fiquei totalmente na direita e pulei 2 faixas. Eu já tinha visto 2 bitrens enormes. E quando eu pulei, falei, eu vou esperar os bitrem passar e depois eu vou. E a ordem dos carros era, o meu carro na frente, o meu pai atrás e o do meu primo, que estava em terceiro, que era o Job e meu pai. Um rapaz fez uma caca lá na minha frente, eu fui obrigado a brecar e joguei o meu carro para a esquerda. Justamente na faixa da esquerda era onde estavam os 2 bitrem. E os bitrem vieram enrolando os cabos, como os caras falam. Mas, quando eu lembrei do bitrem, eu só falei, Senhor, o Senhor me acordou na madrugada. Põe suas mãos. Irmãos, foi tão impactante porque eu vi a mão de Deus pelo retrovisor, ele empurrou meu carro numa velocidade tão grande, que eu coloquei a mão assim sobre o meu sogro, que ele tinha sido operado do coração, e eu mantive o pneu do meu carro do lado da faixinha branca na estrada. Mas eu vou falar pra você, o Senhor me deu livramento. Por quê? Porque o bitrem, ele jogou na terra, ele capotou na terra, mas meu carro não foi atingido. Então eu falo, eu parei ali, eu glorifiquei, chamamos resgate, não aconteceu nada, enfim, mas esse foi um livramento do Senhor. Eu tenho uma intimidade, eu falo assim, é o carinho, mas é a busca, é a renúncia. E você tem essa intimidade. Essa intimidade, ela tá liberada sobre as pessoas, bispo. Por Sim. todos nós. Só basta o quê? Abrir o coração a entender o que o Senhor tem sobre a tua vida. Ah, Deus não vai te chamar como pastor, mas ele vai te chamar alguém para ajudar no ministério. Dentro de um culto, para servir uma água, para arrumar uma cadeira. Porque o Senhor, ele tem os dons. E são vários dons dentro de um ministério. Ele tem muito. Ou até para dar um abraço. O abraço. Porque uma vez eu recebi um abraço de uma pessoa, que era aquilo que eu precisava no momento. Então, nós podemos fazer muitas coisas
pro próximo, né? Quando você tem o conhecimento da palavra, às vezes a pessoa ela tá precisando simplesmente de uma palavra, de um abraço, né? De um aperto de mão, né? Então, a gente tem que estar atento também, sempre a ajudar o próximo, né? Essa é a verdade. E assim, nós tivemos vários milagres, né? Até eu lembrei até de quando Deus também nos avisou a não sair de casa. Olha que tremendo. Meu Deus. Olha Deus. o cuidado que o Senhor tem, Numa né? madrugada. 3 horas da manhã. Ele falou pro bispo não sair de casa. Foi ele, com ele. E eu fui na teimosia. Eu falei, Era uma viagem também? era um passeio de domingo. Uhum. E aí Deus, ele havia falado que não era para sair. E o bispo falou para mim, eu falei, não, nós vamos, a gente já combinou, a gente já tinha combinado com outras pessoas, e nós vamos. Eu falei, vamos, né? Eu falei, ai, vamos, né? Aí ele falou, tá bom, então nós vamos. Mas ele ficou meio assim, né? Aí o que aconteceu? Nós estávamos no Rodoanel. No Rodoanel, o meu filho estava junto, o meu filho, minha nora, acho que os dois meninos, Os dois né? meninos, Os dois meninos e uma Nino e a nora. Yasmin. E o meu filho vira pro meu esposo e fala, pai, o carro vai esquentar. O carro vai ferver agora. Vai ferver papai. agora. E quando o Marcelo viu o carro, ferveu. Minha Citroën nova. Nunca. Ferveu, ele teve que parar depois do primeiro túnel, paramos no acostamento. E aí ele foi lá na frente, foi ver o que aconteceu com o carro. Amados, o que não é a desobediência. Quem pagou o preço? Ele foi, encostou na... Como que chama aqui? Tampa do radiador. Tampa do radiador. Aquilo explodiu. Meu Deus. Explodiu, queimou o bispo. 3º grau. 3º grau. O braço todo. O braço todo. Mas aí nós paramos num posto, aí depois pegamos o carro, né? Pegou o carro, nós fomos no posto, ele com aquela queimadura. Mas Deus é muito detalhista, gente. Eu já passei Deus assim tem um coisas cuidado que é um conosco. cuidado de Com Deus todos, também. irmãos. Você imagina o que todos, poderia todos. acontecer, né? Exatamente. E Deus, pô, você não me obedeceu, eu vou ter que dar um jeito aqui. É, Porque Vou ter foi- que parar você de alguma foi- forma. exatamente. Porque assim, isso não gerou discussão dentro da nossa casa, de hipótese Não. alguma. Era um simples almoço, porque meu pai tinha acabado de falecer. Isso foi dia 22 de dezembro. Meu pai tinha falecido 1º de julho. E Deus também fez uma transformação na vida do meu pai. E assim, e Deus falou pra mim, não sai, tô te dando livramento. E quando eu tava na madrugada orando com pastores, e o Senhor primeiro revelou pra mim, e depois revelou na boca da bispa que tava orando pra mim, bispo, não saia de casa, Deus sai dando livramento. 7 dias. E aí, o que acontece? Ela me acorda, falou, filho, vamos almoçar, eu combinei com meus pais e tal. E quando eu cheguei na frente do carro, meu filho, o Nino, Anderson, tava na frente do carro, eu só gritei pra ele, corre que vai explodir. E eu coloquei a mão, eu não mexi em nada. Eu tive uma queimadura, amados, da ponta do meu dedão até o cotovelo, o braço todo. E ali eu tirei o carro dali. E eu ando na direção de Deus. Guilherme, não sei se pela medicina estava certo ou errado. O Espírito Santo me direcionou. Vai no banheiro, põe seu braço debaixo da água, ora e profetiza. Você não ora para curar as pessoas? E aí eu orando, aquela queimadura horrível, e tinha um faxineiro, e eu falei, Senhor, será que esse faxineiro não tem uma pomada? Aí o Espírito Santo mais uma vez falou, filho, ele não. Mas antes de você chegar perto da tua esposa, eu vou trazer. Quando eu tava chegando perto da bispa, vinha vindo um casal, e eu tinha lotado meu braço de papel toalha molhado. E aí a moça falou assim, a mulher, o que foi isso, moço? Eu falei, irmã, não é nada, eu só me queimei. Ela falou, meu Deus, onde você vai sentar? Eu falei, vou sentar ali perto da minha esposa. Ela falou, espera ali que eu já venho. Amados, essa mulher veio com uma sacolinha da farmácia, com uma pomada de queimadura. Ela falou, meu filho, tá aqui. Ela falou, eu estava muito preocupada, porque eu estou indo para a minha fazenda. Eu tenho 2 crianças, e quando eles vai para minha fazenda, só faltam tacar fogo na lua. E Deus mandou eu parar na farmácia e comprar a pomada de queimadura. A pomada é para ti. E eu falei, glória a Deus. Você é pastor? Eu falei, sou. Meu Deus. Então, do céu. amados, a partir do momento que você tem o quê? O Senhor, primeiramente na sua vida, na sua família,
O Senhor, como a bispa falou, o Senhor ele vai alcançar o teu filho, o Senhor ele vai alcançar a quem está precisando. E nessa noite eu já quero profetizar, eu já quero declarar que o Espírito Santo de Deus, ele está sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu relacionamento. E se há casamentos destruídos nessa noite, o Espírito Santo está falando para mim, Gui e Léo, que ele é Deus de restauração, ele é Deus de transformação. Só basta você crer, só basta uma palavra, a palavra tem que partir de você. A sua boca tem que declarar a sua vitória, a sua boca tem que declarar as bênçãos sobre a tua casa, sobre teus filhos e em todas as áreas. Nossa, eu creio. Profetiza sobre a sua vida, né? Profetiza. Profetiza, abre a A boca. palavra fala no livro de Ezequiel 37. Né? Teve uma vez que eu tava conversando com meu pai sobre a Bíblia, ele falou, não, eu não vou pedir para Deus. Deus já sabe. Eu falei, mas Deus quer que você abra a boca. Abre a sua boca e fala com Deus. Proclame a Deus, eu profetizo em nome de Jesus. Isso, isso e isso. Rasga seu coração. Ah, eu tenho vergonha. Faz no momento que você tá sozinho na sua casa, né? Aproveita as oportunidades. Porque a oportunidade é aqui. Verdade. A gente tá podendo falar, tá podendo rasgar o coração para Deus. Né? Isso é importante. Glorifica o nome dele com a sua vida, com os milagres que Deus faz. Né? Nem sempre é ouvir, é viver. É viver. Aí é que tá o lance. É o andar. É como um carro. É colocar o combustível. O combustível do cristão é o que nós estamos fazendo aqui, ó. O combustível da fé, o combustível da palavra. É lançar a palavra sobre o impossível. Olha o que o Rodrigo Oliveira agora. Olha o que o Rodrigo Oliveira escreveu aqui, ó. Senhor, me ensine e conduz a minha vida. Ele abriu a boca, ele falou, ele escreveu. Que lindo. Que Deus te conceda, meu irmão, em nome de Jesus. Sabe? Então fala você. O que que você tá precisando? Escreve aqui. Fala pra Deus. Tem um aqui também, Profetiza. eu não sei se é filho de vocês, É. Vitor Pontaut. Meu filho. Né? Ô, Vitinho. Comentou aqui. Legal, obrigado pela presença, Vitor. Obrigado pela presença de todos vocês, né? Todos, Se inscrevam no nosso canal se você já não for inscrito. Deixa seu like lá, é muito importante. Espero que vocês estejam gostando e que muitas vidas sejam alcançadas, né? Um Deus de milagre e transformação. Você vê uma família que não era crente, não conhecia Deus, Não. conheceu Deus, Deus liberou dom, liberou tantas coisas maravilhosas que a gente está ouvindo aqui, que é um Deus do impossível, Sim. né? Um Deus do E impossível. Deus falou, né? Vocês darão o meu testemunho, né? Então, Exato, darão seu testemunho, o seu testemunho, né? E Deus fez vocês estarem aqui hoje. O Vitinho é um profeta. Ele tem um dom da palavra. Tem o dom da revelação. Mas, amados, se eu contar como o Vitor aprendeu a tocar bateria. Nós chegávamos para almoçar na nossa casa, é da empresa correr. Um dia nós chegamos em casa, as panelas da bispa não paravam no fogão. Ele pegava as panelas, colherzinha de pau, criança, detonava. E nós compramos bateria de criança. E para honra e glória do Senhor, tanto o Nino, né, e o Vitor, eles tocam, nunca fizeram aula. E João Paulo, quero falar algo para você, meu sobrinho. Continua sendo um homem de Deus mesmo, que isso é honra para o Senhor. Mas como a bispa falou, sua tia, né, nós amamos você. E Deus tem muito, não só sobre a vida do João Paulo, quanto a sua vida, Guilherme, quanto esse projeto, Léo, porque nós estamos aqui e eu cada vez que eu olho ali para o Mateus, que está ali nos apoiando na mesa, eu vejo um canal de bênção, eu vejo um túnel branco. Esse túnel branco, ele não tem rompimento, Léo e Gui. Esse túnel branco, ele fala assim, é a estrada aonde eu estou apairando, é a estrada onde eu estou tirando e limpando as arestas, assim. Então, para você que está também aqui, compartilhe, porque conforme o Senhor me deu aqui essa estrada, através da sua vida, ela pode ser um canal de bênção para uma pessoa que está enferma, uma pessoa, eu comentei, Léo, com você, eu e a bispa, nós tivemos uma experiência há uns anos atrás. Nosso telefone toca 3 da manhã, porque assim, o meu telefone, ele é meu há muitos anos, nunca mudei. E numa certa madrugada, uma pessoa nos ligou, e a mulher, você é o bispo, e eu, moça, calma, sou eu, mas calma, se você não ter calma, eu não consigo te escutar. E aí aquela moça, ela estava num parapeite em Manaus, querendo se suicidar porque descobriu uma traição do esposo. Mas eu tenho 2 filhas. Eu falei, então, você tem 2 filhas, você vai querer se matar? E suas filhas vão ficar com quem? E ali nós ficamos mais de 3 horas ministrando aquela mulher, eu falando da palavra do Senhor.
E aí ela foi se acalmando, se acalmando. Eu falei, eu só vou continuar a conversa se você descer do parapente e me provar que você desceu. Que você não vai tirar a sua vida, que se você tirar a sua vida, você vai pro inferno. E ali Deus fez esse rebuliço todo. E depois o Senhor também me deu uma revelação que ela estava afastada do caminho do Senhor e ela era uma grande levita. Aí eu falei, como eu falo, aí eu joguei o fogo para bispo. Falei, bispo, agora é com você. Você tem que louvar com essa mulher, que ela é uma ministra, ela tá afastada. E Deus começou a usar a bispa no louvor, que a minha esposa também é uma ministra de louvor. E ali Deus foi a madrugada toda, Guilherme. Meu e aí Deus do céu. Para honra e glória do Senhor, Deus, ele deixou, ele abordou o inimigo ceifar aquela vida. Então, se você nessa noite está se sentindo angustiado, o louvor também é muito importante. O louvor você colocar um louvor sobre a tua casa, você declarar o louvor. Porque muitas vezes, no nosso começo, né, bispa? Eu nada contra certas músicas. São músicas que tem no mundo, na vida secular, que a música são boas, mas tem certas letras que não nos pertencem mais. E muitas vezes, até hoje, né, nós colocamos o louvor, né, seja a nossa viagem, nós viemos para cá, para essa ministração, ouvindo o louvor. Por quê? Porque o Senhor, ele nos muda, ele nos transforma. E o louvor, ele edifica também com uma palavra. E é uma forma de falar também. Uma forma de falar, palavra de trazer o conforto, o alívio da dor. É verdade. E eu queria fazer uma pergunta também. Nesse caminho com Deus, vocês já passaram alguma dificuldade de falar, e agora? Agora a gente vai saber que Deus existe mesmo. Teve alguma dificuldade que foi marcante na vida de vocês, que se vocês puderem compartilhar uma delas? Teve. Ai, ai, ai. Compartilha, pessoal. Olha, eu não tenho vergonha de falar, porque quem tem vergonha é quem fala mentira. Deus também usou a boca da pastora Nancy, que nós seríamos um grande empresário. E Deus levantou a minha empresa e lançou a minha empresa com as maiores consultoras no Brasil. Por uma situação, certas situações de pessoas, nós não temos mais essa empresa. Hoje nós somos dependentes do Senhor, 1000%, ou 3.000, ou 5.000. Dona Aurora, Vera, se estiver nos assistindo. A Dona Aurora é uma senhora muito abençoada que uma pessoa do Japão só falou assim, ó, vai no bairro, na Pauliceia. Se você perguntar para qualquer pessoa quem é a Dona Aurora, vai te falar quem é. E ali Deus, por 3 semanas eu não consegui ir para casa da Dona Aurora. Até que um certo dia eu consegui chegar na casa da Dona Aurora. Nós chegamos lá 2h30 da tarde, nós saímos de lá 10 da noite. Casa da Dona Aurora era uma igreja. Toda segunda-feira eu e a bispa saímos de lá, da nossa casa no Morumbi, para ir para São Bernardo. E ajudávamos a Dona Aurora a fazer esse culto. Passava 200 pessoas. E ali também há muitos prodígios, maravilha, curas de câncer, uma criança, muitas coisas. E ali, eu não vou mentir, eu preciso declarar isso, porque Deus está incomodando. E a gente estava com uma dificuldade na nossa casa. A gente tinha conta de luz para pagar. Eu não tinha de onde tirar. Naquele dia, até a bispa falou, vamos embora, já tá ficando tarde, os meninos estão em casa. Naquele dia, nós não fazemos nada por dinheiro, tá longe disso. Mas naquele dia, a serva do Senhor falou pra Conceição, Conceição, vai lá na minha caixinha lá, pega tudo que tem lá e põe no envelope. E não falou pra nós. Quando a gente estava indo embora, ela falou, bispa, o Senhor mandou te entregar esse envelope. Quando nós chegamos em casa, nós viemos de São Bernardo até em casa, agradecendo ao Senhor e agradecendo ela. E não sabia de quantidade, não queria nem saber. Quando nós chegamos em casa, tinha um valorizado das nossas contas de luz. Então, assim, Deus, ele cuida. Porque eu também já abençoei muitas pessoas, né? Não importa o que eu já fiz, já abençoei muitos. Então, meu Deus, eu creio. E assim, e hoje nós temos, até hoje, graças a Deus, nós temos esse vínculo com a Dona Aurora, uma mulher de Deus, uma mulher que busca, que intercede. Eu costumo falar, né? Hoje ela faz parte da minha família como a pastora Nancy. E é isso que nós precisamos. Precisamos de pessoas boas. Precisamos desse podcast. Ele não pode parar aqui. Ele tem que expandir. Ele tem que expandir. Ele tem que levar a palavra do Senhor. Que a palavra, ela cura. A palavra também fala, Léo e Gui e irmãos, que a pessoa, ela por falta de conhecimento da palavra. Sim. Talvez você esteja sofrendo, irmãos,
não por ignorância, mas por falta de você ler, por falta de você pegar uma simples palavra e colocar-lhe sobre a tua vida, como se fosse um café da manhã. Faz um devocional toda manhã. Sim. E inclusive você falou algo interessante, que Deus trata nos mínimos detalhes, né? Eu tinha comprado um colchão novo, uma cama nova, e a que eu tinha também tava boa, tava nova. Eu falei, pô, não vou jogar fora, né? Você sabe dessa história. Eu vou dar. E eu dei para uma pessoa, e essa pessoa veio buscar. Veio buscar e subiu, tomou um café e começamos a falar de Deus, de Deus, de Deus. Aí eu senti no coração, falei, vou entregar uma Bíblia para ele. No final ele veio com o irmão, eu entreguei pros dois, e é como se Deus falasse, tá vendo? Ele veio buscar o colchão. Ele acha que é o colchão, Mas o mas não é o propósito não é colchão, ele esse. veio buscar a palavra. A palavra. Uhum. Meu, é forte, Por cara. isso que eu falo, isso daí é muito forte. E detalhe, quando foi pôr o colchão no, que era uma, acho que era uma Kombi, se eu não me engano, não entrava onde você põe o colchão em Sim. cima, né? Tipo box. Sim. Não conseguiu levar o box, não entrava, só o colchão porque enrolou. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei, meu, é mais uma testificação que era a palavra. É. E o principal dessa, né? É que depois se deu pra mulher que tava no chão. Também, e a minha vizinha, uma outra vizinha, tava precisando de quê? De um box, tava box. dormindo no chão. Eu falei, meu Deus, o box, é coisa de Deus. Olha só. Ainda tem isso, bem lembrado, Léo. Bem lembrado. Então, E eu assim, desculpa, pode falar, bispo. Não, e eu queria lembrar de uma coisa muito forte, que o bispo ele não falou ainda, né? É nos Mas mínimos essa, detalhes, pessoal. essa eu vou falar porque o bispo, ele pegou Covid, né? Ele pegou Covid e ele ficou com 73% do pulmão tomado. Tomado. Ele ficou uma semana em casa, Meu só que ele foi piorando. Nós comentamos isso ontem. E aí eu vou falar, irmãos, eu vi a mão de Deus, literalmente, assim. Ele foi pro hospital com 73%, foi internado. E detalhe, o meu cunhado havia falecido, irmão dele, do bispo, 11 meses mais novo. um mês antes. Um mês antes De Covid. de Covid. Aí ele e meu filho mais novo pegaram Covid. Aí o bispo ficou muito mal. Porém, ele foi internado. E ele não precisou nem de oxigênio. Então, assim, a medicina, os médicos me ligavam e falavam, olha, eu não tô entendendo nada. Porque o resultado dos exames não condiz com o físico dele. Falava e tudo? Tu Não. imagina! Cara, Tudo. com 70, mais de 70%. 73%. Meu Deus do céu, é grave. do É pulmão, muito grave. gravíssimo. E ele não foi entubado, ele não usou oxigênio, mas Deus tem um propósito para tudo. Ele foi para aquele hospital, ele orou para muita gente naquele lugar. Então, assim, Deus, ele cuida, né? Ele cuida de nós. E quando ele estava no hospital, Deus, ele deu uma calma para mim, um refrigério tão grande que eu nunca senti na minha vida. Porque ele estava Aos olhos do ser humano. aos olhos, né, do ser humano. Meus filhos ficaram apavorados e falavam, mãe, vê como ele tá, liga lá. Mas eu tinha uma calma que era o Espírito Santo de Deus mesmo, na minha vida, na vida da minha família. E aí o bispo ficou lá 10 dias. 10 dias quase, né? 10 dias. Ele orou muito, os médicos falavam comigo, falavam, meu Deus, e assim, cada dia era um dia, né? Porque essa doença era um mistério, né? Doença é Terrível. Que eu falo assim, que essa doença, ela igualou o ser humano, né? Ela deixou o ser humano ali totalmente igualado. Todos porque no mesmo você podia, nível. todos no mesmo nível. Você podia ter todo o dinheiro do mundo, você poderia ter a maior sabedoria, você poderia ter de tudo. Você estaria, e também poderia ser o mais pobre da terra. Você estava no mesmo nível. É verdade. Então Deus quis mostrar também, eu acredito nisso. Sim. Que ele faz como ele quer, né? Então, assim, que muitas pessoas que eu sempre falo para as pessoas, se a gente está aqui, todos nós que estamos aqui, nós temos que agradecer a Deus. gratidão. Gratidão eterna a Gratidão Deus. sempre.
Porque morreram 6 milhões de pessoas no mundo. E nós estamos aqui hoje, nesse podcast, Sim. Para louvar, para louvar o pra nome do engrandecer o Senhor. nome do Senhor. Então, assim, essa experiência também foi muito forte, porque o irmão dele faleceu com 50%, né? 70%. 70% também? 70%. Meu irmão, ele já Muito entrou no bom. hospital desfalecido. Ele entrou no sábado e faleceu na segunda. Aí. E quando eu vi ali que eu peguei o resultado lá da ressonância, e eu vi lá 73%, eu falei, complicou. E aí o Dr. Carlos, ele falou, bispo, eu vou ter que te transferir. Eu falei, doutor, eu não tô aqui para mandar nada, eu estou aqui para obedecer. Quem manda aqui é o senhor. Eu tenho que obedecer. Se eu só me deixa eu sair lá fora para avisar o meu filho que o Victor também estava com Covid, fez o exame, mas estava tranquilo. E quando eu cheguei perto do Victor, eu falei, Vitinho, o papai vai ter que ser transferido. Ele começou a chorar. Ele falou, pai, não vou conseguir dirigir para ir embora. Eu falei, não, liga para mamãe e pro Nino, eles vão vir para cá. Só que eu tenho que entrar. E eu falei, filho, eu olhei pro céu. Falei, Senhor, se eu tenho crédito contigo, o senhor usa todas as fichas. Usa todas as fichas. Eu não vou ser entubado, não vou precisar de oxigênio e vou ficar ligado. Irmãos, eu fui dormir depois de 2 dias e meio. Na primeira vez que eu dei uma cochilada, Léo, o Gui, irmãos, eu tive uma visão grande. Eu tive uma visão com um anjo enorme. Esse anjo, ele segurava uma azeitona grande, de um tamanho de um abacate. E eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu vou exterminar o Covid da sua vida. Conforme ele apertou essa azeitona, ela saiu 2 veios de azeite. E o veio de azeite, eu vi passar sobre o meu pulmão e caiu 2 barrinhas, como se fosse uma rapadura seca. E o anjo do Senhor falou, filho, eu exterminei o Covid da tua vida, acabou. Aí acordei assustado, não vou mentir para vocês, estou na terra. E depois eu tive um sonho com meu pai. Para vocês que não sabem, eu nasci desenganado pela medicina. Eu sou promessa do Senhor. Quando Deus, um profeta, fala que você é promessa do Senhor, desde o ventre da sua mãe, você é promessa do Senhor. Nós somos promessa do Senhor. Todos nós que estamos aqui e você que está aí. Eu nasci de 7 meses, 3 meses numa incubadora, para amadurecer que nem banana. Dos meus irmãos, eu sou o único que mais tenho saúde. Meu irmão, que é o caçula, 9 anos mais novo que eu, infelizmente ele tem muita enfermidade. O outro já não está mais aqui. E aí, logo depois, eu tive um sonho. Isso foi um sonho. Eu sonhei com meu pai. E eu saí do hospital 1º de julho de 21, onde se completava-se 7 anos que meu pai tinha partido. E meu pai falou assim, filho, não se preocupes no sonho, não se preocupes. Lá atrás, quando você nasceu, você não tinha entendimento de nada, você só mexia as pernas. E fazia assim para mim. Hoje você tem a aliança com o Deus eterno. Hoje você tem o conhecimento da palavra. O mesmo Deus que te tirou lá atrás, ele vai te tirar daí. E ele falou assim ainda, não se preocupe, porque estou eu aqui vendo tudo. E eu acordei. Então, se você tem aliança com o Senhor, o conhecimento da palavra, qual é a situação que está te afligindo? Irmãos, e Deus me tirou dessa situação. Eu orei por muitas pessoas. O Senhor me usou lá para trazer pessoas que estavam, Léo e irmãos e Gui, pessoas que estavam afastadas do Evangelho. Por algum motivo, se você se entristeceu por algo que um irmão falou com um pastor, seja qual ele for, eu quero falar para você, eu quero declarar, quem te ama é o Senhor Jesus, quem te chamou é o Senhor Jesus. Esquece se você passou algo, se entristeceu. Eu também já me entristeci muitas vezes, mas eu tinha um alvo. Qual era o alvo? O Senhor sobre a minha vida. Eu sabia qual era o propósito, Léo, Gui, o propósito que o Senhor tinha na minha vida. E você quer ver mais? Porque é assustador. Quando eu estava orando uma certa situação, Deus me revelou no monte o dia que o câncer ia voltar na vida do meu pai e o dia que meu pai ia partir. E tudo isso aconteceu. Mas uma coisa eu tinha. Meu pai partiu nos meus braços, no braço do meu filho. E meu pai pediu para fazer um culto. E ele glorificou o nome do Senhor. E ele declarou que ele aceitou o Senhor Jesus. Ele partiu salvo. E ele ainda declarou assim, falou, filho, um dia nós vamos se encontrar no céu.
Aleluia. Ele falou, filho, o Senhor tá vindo me buscar pelas mãos, você tá ouvindo? Eu falei, papai, sim, mas o dia e a hora é de Deus. Eu sabia o dia, porque 2 dias depois ele partiu. Mas o que me deixou de pé, irmãos, porque eu emagreci 13 quilos, fiquei 6 meses sem dormir por causa do meu pai. Mas um dia também eu coloquei o joelho no chão e falei que aquela dor da saudade que me destruía eu não queria mais. Mas a minha certeza que um dia eu vou me encontrar com ele. Então, se você tá passando alguma dor, declara ao Senhor. Põe seu joelho no chão, põe seu joelho no seu quarto. E detalhe que Deus está falando aqui, se você também tá brigado com a tua esposa ou seu esposo, nunca deixe de falar com... Eu tive o maior privilégio, irmãos, que Deus ele me deu também um discernimento e meu filho casou tem 2 semanas e eu tive o maior, um dos maiores presentes na minha vida é eu poder celebrar o casamento do meu filho. Eu já celebrei vários casamentos, mas eu celebrar o casamento do meu filho e da minha nora, Yasmin, a Yasmin chegou na minha casa há 16 anos. O Nino, que é o Anderson, namorou quase 10. O Vitinho já namora 4. E eu sei que tudo isso é promessa do Senhor. E eu tive a honra, irmãos, de ministrar o casamento do meu filho. Não é fácil, indagou, mas eu poder abraçar o meu filho e meu filho falar, não teria pastor melhor do que o Senhor. Isso é fruto do que eu plantei com a bispa. Então, eu declaro para vocês, irmão, plante esse fruto sobre a tua família. Como o mundo fala, como a bispa falou que pessoas declaram, Léo, que o casamento é falido. Não, o casamento não é falido. Falido é a mente do ser humano que deixa o inimigo lá, ó, destruir um casamento, destruir uma família. Quantos jovens estão precisando de um amor? E um propósito que Deus também tem na nossa vida é o amor. Porque Deus me usa muito no abraço quando eu tô ministrando. Deus já tirou pessoas da Cracolândia, de vício de droga. Eu abracei o homem ali, eu até tava deplorável a situação dele, higiene, mas eu não tenho medo, porque eu fui e abracei, eu faço aquilo que Deus manda. E depois Isso é o id, né? a pessoa nos encontrou, falou, bispo, meu marido saiu das drogas, meu marido está transformado através daquele abraço. Então, irmãos, às vezes, como a bispo falou, às vezes você precisa de um abraço, vai, do mesmo jeito que você precisa, também dê o abraço. Dê o abraço. Porque nós precisamos. O abraço é um combustível pra gente ficar bom, pra gente ter alegria e paz. E muitos casamentos estão sendo destruídos também porque a pessoa tá presa no passado. Pois Ah, eu já passei por isso, já passei por aquilo. E esquece do presente e esquece do futuro. Ficar preso naquele passado ou presa naquele passado. Às vezes o casal tá tão próximo E ao mesmo tempo e ao mesmo tempo distante. Não faz questão nenhuma. por uma birra. Isso não pode acontecer. Não. Porque senão não faz sentido continuar. Não. Que continuação é essa? Quer continuar com o mesmo sentimento, com a mesma sofrência? Então abra o coração, não vou nem dizer a mente. É o coração. Abra o coração. O Né? coração tem que estar aberto para receber. Você entende? Porque tem coisas que muitas vezes a gente quer ajudar, né? Como a Sim. palavra, às vezes a gente tá convidando, tá chamando, né? Mas não depende da gente. Verdade. Muitas vezes depende de si próprio. É Né? o De primeiro você. passo. É. De você E fazer. nada pode parar um casal que se ajoelha e ora junto, sabe? Hum. Porque quando é uma unidade só, né? E isso só fortalece, Sim. né? Sim. É, quando a gente se casa, né? O cordão de 3 pontos, ou seja, Deus está no meio. Se ele está no meio, O você cordão está de 3 horas falando. não se quebrará. Isso. É a aliança. É. Exatamente. E olha só, Deus é Deus de propósito. Porque assim, eu conheci a bispa, a minha loirinha bonita, linda, Loirinha. porque quando eu a vi, eu falei para uma pessoa, foi assim, eu morava na Zona Leste, Vila Formosa, eu fui convidado por um amigo, aí na casa das primas dela, no Taboão da Serra, totalmente extremo. Eu tinha carro desde 16 anos. Ele, vamos, Marcelo, vamos. Preciso ir na casa de umas meninas. Eu fui. Conheci as primas dela. Depois ela chegou. Fui convidado por elas para ir no sítio, no meu sogro. E aí eu fui com esse meu amigo. Tinha 20 meninas lá. Só que eu falei para esse meu amigo, falei assim, ó Marcos, só vou te falar uma coisa. Você pode ficar com todas as meninas aí, mas se você chegar perto daquela lourinha, da dona do sítio, você vai embora a pé. Você é louco? Eu falei, você vai embora a pé. Ele falou, por quê? Eu falei, vou namorar com ela e vou casar com ela. E ela não queria namorar comigo, Deus não. de promessa. Ela não queria namorar comigo, não. Falava que eu morava longe, morava Mulher longe. difícil, né? Acha que é Difícil. fácil, Não, né? e vou falar, não rolou beijo, não rolou nada. A gente começou a namorar muito depois. E aí ela passou o endereço da casa dela, ligou na empresa que eu trabalhava com meu pai. E olha a coincidência. Um belo dia ela falou, vamos na casa
na casa da minha avó, foi eu, ela e meu sogro. A avó dela, meus avós, meus parentes, toda a família se conhece. Porque a família dela é de lá. A avó dela morava em frente ao mercado municipal lá da Vila Formosa. Então, quando Deus tem propósito de unir uma pessoa, se Deus tem propósito de unir o seu casamento, seu esposo, sua esposa, não é um propósito rachado, é um propósito abençoado. Amém. Amém. E tanto é por essa união, porque Deus nos usa. Quantos casais, não sei se a Dani, o Everton está nos ouvindo, um dia eu fui pregar também em São Bernardo. Deus me usou para falar com aquela moça, o Everton tinha saído de casa, a Giovana com 6 meses, Giovana tem 11 ou 10 anos hoje, enfim. E eu falei para ela, no próximo culto, seu esposo vai estar aqui. No próximo culto, ele estava lá. Ele estava lá, Deus me usou para revelar a vida dele desde aquele dia. E ele não estava mais em casa. E a gente orando mais de 3 meses, né, bispo? E eu saindo do Morumbi, Léo, para ministrar a vida desse casal. Depois, né? E ali, uma certa situação, ele tentou me ligar à tarde. Olha o que é intimidade com o Senhor. Eu não estou me exaltando, pelo amor de Deus, para você entender o que Deus pode fazer sobre a vida do ser humano. E a glória é dele, a honra é a dele. E ele tentou me ligar numa tarde e caiu a linha. E eu falei para a bispa assim: ó, eu vou te falar o que aconteceu. Ele já tinha voltado para casa. O Everton tentou me ligar. Ele não vai conseguir mais. E eu vou te falar o motivo. Ele tentou me ligar para falar para mim que a amante estava grávida, mas o Senhor falou assim para mim que ele é Deus que pode colocar um aborto natural. Irmãos, não me ligou. Quando foi à noite, me ligou desesperado. Eu falei, peraí, Everton, eu vou te contar o que você vai falar. Quando eu contei, ele quase caiu de costas. O Senhor, de alguma forma, preparou um aborto natural, porque ele falou para a mulher lá, olha, eu voltei com a minha esposa, mas eu tô grávida. Ele mandou uma informante lá falar. Ele pegou e falou assim para ela, fala para ela que voltei com a minha esposa, ela sabe, se ela estiver grávida, eu crio, mas a minha família eu não vou destruir. Quando a mulher voltou lá para dar essa notícia, o aborto natural já tinha acontecido. Eu quero glorificar, porque a Dani falou para nós, antes de ontem, que ela tá grávida de novo, vai nascer a Gabriela, a Giovana tá a coisa mais linda, é uma família restaurada, são pastores, semente que o Senhor nos habilitou para plantar. Então, Deus também tem esse projeto na sua vida. E você ser um ministro, para você levar a palavra. Não precisa ser pastor. Se você falar uma palavra de amor, você vai edificar uma casa, edificar uma família. Sim. Com certeza. A Silvia escreveu aqui, né? Para o novo entrar, o velho precisa sair. Sim. Verdade. Isso que você falou do aborto natural. Sexta-feira eu peguei um Uber. Tava conversando com o motorista e tal, né? E ele depois começou a falar também que ele era convertido e tal, não sei o que, tal. E ele me contou a história dele, assim, resumindo o resumo, assim. Ele era casado, né, há 7 anos, e aí ele acabou se separando da esposa. Aí cada um começou a namorar uma pessoa diferente. E aí ele falou que o Senhor falou pra ela que ela ia... não vou lembrar a palavra, mas tipo assim, só tem uma consequência nessa parte que ela até achou que eram os filhos dela. Aí ela ficou grávida, o Senhor fez um aborto natural. Aí ela meio que entendeu, eles voltaram, hoje estão de novo. Que Deus propósito. Propósitos, né? O que o Deus uniu, que o homem não separe, né? Verdade. Porque só vai haver a separação se a pessoa não entender o propósito. Se a pessoa persistir no erro. É a mesma coisa. Se você quer um copo de água, um copo de veneno. Eu vou tomar um copo de veneno. Sim. Eu vou persistir no erro, vou morrer. Ou vou passar a situação. Consequência, talvez eu não morra. Mas e a dor? Deus também é Deus de restituição. Sim. Né? Uhum. Às vezes a pessoa... Sobre milagre, sobre transformação. Ela passa por uma separação como uma consequência... Por ser inconsequente, na verdade, né? Sim. Então vai assim, mas depois a restituição, né? Então a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus tem para nós, né? E é interessante que, assim, tem muitos separados morando juntos. Sim. Então, é propósito. Deus está te dando a chance hoje, ainda de você pedir perdão, fazer a sua parte. Mas ele não vai ouvir, ela não vai ouvir. Faça a sua parte, o resto é com Deus. Exatamente. Alguém tem que abrir o coração. Alguém precisa renunciar, né? Exatamente. Renunciar. Sem renúncia, sem ganho, amigo. E isso que você falou de entrega também de Deus, alguém vai poder falar melhor do que eu, né? Olha, não me envolve nisso aí, não. Eu sou noivo da irmã dele, né? Ah, então foi pra casa. Cuida bem, já. Cuida bem. E aí, a irmã deixa me contar, mas depois a minha sogra me contou quando fui contar certinho, né? Do casamento, tudo, né?
que uma primeira vez que eu fui na casa dele, nunca tinha visto a irmã dele, nada. Fui lá na casa dele, aí a mãe dele, no dia seguinte, falou com a filha dela, no caso da minha noiva, Ana, você não vai acreditar, eu sonhei que você casava com aquele rapaz lá, que é sócio do seu irmão. Deus revela uns sonhos. Minha mãe profetizou, ó. Pois é. Olha só. Porque Deus eles usam o sonho. E nem era crente, hoje é Sim. crente. Sim. Sim. Pra honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Né? Inclusive, minha mãe aqui, mãe, te amo, um beijo, escreveu aqui. Deus faz sua parte, mas às vezes a pessoa não muda o comportamento. Não quer a mudança, não quer a transformação. Mas aí é persistência, né? É persistência. Continua. Eu não queria ficar sofrendo. Eu não queria sofrer, como eu tava sofrendo. E o interessante de servir a Deus é porque você cria uma estrutura. Quando você é do mundo, você vulnerável. algum problema, por exemplo, uma doença ou qualquer problema na sua vida, você não tem estrutura de que você tem quando você tem Jesus com você. Por Sim. quê? Porque o fardo se torna o quê? Leve. Porque o fardo é pesado, mas com Jesus se torna leve. Então, isso também é muito importante, né? E a gente tem que acreditar, porque às vezes a gente está com um problema tão grande, mas a gente não está crendo que a gente vai conseguir sair daquele problema. Porém, se você tem o conhecimento da palavra, conhece Jesus, anda com ele, você pode ter certeza de que você vai... E você falou algo interessante. Construir na rocha. Na rocha, você vai construir na areia. A areia sempre vai deslizar, Sempre amigo. vai. Você pode colocar ela lá em cima, ela vai cair, não tem alicerce. Né? Não tem estrutura. Que casamento que sustenta na areia. Não tem Verdade. como. Né? Agora, se você tá na rocha, você pode estar passando a maior dificuldade. Você sabe que o refrigério vai Vai acontecer. acontecer. Não, pode terminar. Quando me chama assim, já me dá um negócio. Não, pode falar. E Eu- é a eu persistência. É. E depois eu queria entrar num detalhe. Porque assim, para nós, eu tô falando sobre o meu ministério. Porque o Senhor não deixa nada no oculto para mim. Há muitos anos eu fui pro monte orar e eu tirei uma palavra no livro de Cantares. 3 vezes. Eu, Senhor teu Deus, não te deixareis nada no oculto, seja bom ou seja ruim. Depois eu quero entrar nessa pauta, bispa, para você falar sobre a tua cirurgia. Porque assim, eu estava pregando no mês de dezembro de 2014. Tava coração rachado pela perda do meu pai. Uhum. E quando eu estava pregando, muitas pessoas sendo curadas de câncer, de lepra, um monte de coisas. E quando eu olhei para a bispa, o Senhor falou assim para mim, olha só, irmãos, vai voltar o mioma, vai voltar as hemorragias, vai voltar o cisto. Eu virei para outro lado e ele falou, filho, não seja mal educado comigo, não. Não acabei de falar ainda, olha para ela. Ele falou, vai voltar, mas eu vou trazer e vocês têm para quem ligar. Irmãos, isso foi dia 22, 21 de dezembro. Quando foi dia 4 de janeiro, começou as hemorragias. Depois a bispa vai entrar nesse detalhe, que é um testemunho forte dela também. Mas por quê? Porque se Deus ele revela também as coisas boas e ele também revela o que tá difícil. Sim. Agora, você imagina a minha cabeça, falei, Senhor, eu vou viver tudo isso de novo. E a gente viveu. Mas a bispa vai contar esse testemunho também, Só o que antes Deus dela fez sobre a vida contar esse dela. testemunho, Sim. o que eu ia entrar aqui, na verdade, eu ia falar, Gui, mas a gente tava falando questão de casamento. Assim como eu, deve ter um monte de gente perguntando, pô, eu tô querendo casar, e aí como é que eu faço pra arranjar uma lua de mel aí? Pessoal, ó, vocês estão vendo aqui na tela. Essa é uma agência de viagens, Traject Viagens. É uma agência que te assessora, que tem um atendimento humanizado, que te ajuda na sua pesquisa. Você que quer casar, ter a sua lua de mel, fazer uma viagem lazer com a sua família. Você que tem uma empresa de pequeno, médio e grande porte. Entre em contato com a Traject, que eu tenho certeza que você vai ser bem assessorado. Ah, mas amor, tá caro. Será que tá caro mesmo? Um agente estudado, especializado, vai te mostrar a verdadeira realidade. Muitas coisas hoje que você acha difícil pode ser possível. E o que a gente guarda muito é uma experiência, é uma viagem, não é, bispo? Por falta de conhecimento, você tem uma grande viagem. Você tá vendo? Exatamente. Quantos países você já visitou? Não é uma coisa que você vai guardar dentro do seu coração? Já visitei. E tudo isso é promessa de Deus. Porque Deus usou uma profeta num culto. Eu tinha acabado de sair do Covid
E aí a missionária chegou para mim no final do culto, falou: Bispo, eu vejo você cruzando mais de 7 bandeiras. Isso foi 15 de julho. Em finalzinho de novembro, dezembro, me ligou um amigo: Super rápido. olha teu e-mail. Seu Super. Fernando, olha teu e-mail, bispo. Está lá. Aí eu saí do Brasil, fiz uma conexão em Frankfurt, Porto, aí cancelamos o voo, aí cruzamos de Porto até Antuérpia de carro. Isso eu fiz 3 vezes. Nossa, E longe. dia 7 de janeiro agora, eu cheguei, 7 de fevereiro, perdão, completou um ano que eu cheguei de Frankfurt. E quantas vezes os profetas usando para falar sobre viagens? E imagina eu, né? Posso falar assim, o branquelo lá da Zona Leste, fala, eu vou viajar, vou cruzar a Europa. E graças a Deus, Gui, se ele cumpriu. quiser ir pra Europa de novo, pode contar com a Traje. Com Eu certeza, creio, ó, agora você já sabe onde Israel. Nosso projeto é Israel, né, bispo? Em breve, a Tragic vai assessorar vocês, pode ter Nosso certeza. projeto é Israel. Há um plano da parte do Senhor já há muitos anos. E eu creio nisso. Uhum. Eu creio. E quem busca também mais da palavra de Deus? Quem que pode buscar ele? Ah, então, bispo, essa é a 3S, sou servo do Senhor. Quando eu me converti, eu falei, da mesma forma que eu ouvi essa mensagem e que mudou a minha vida, a minha história, eu preciso proclamar o que Jesus fez na minha vida, como Jesus mudou a minha história. E eu criei uma página no YouTube, no TikTok e no Instagram, que é 3S, sou servo do Senhor, porque eu me considero um servo do Com Senhor, certeza. né, até a volta de Jesus. Então, se você quer ouvir um pouco da palavra de Deus, entra na 3S lá no Instagram, no YouTube. Tem muitas mensagens que Deus me usou para ministrar. Todas as quintas-feiras, às 19h59, eu faço uma ministração sobre a palavra. E você está convidado a estar lá comigo nessa quinta-feira. Né? Hoje uma pessoa perguntou qual o tema da próxima live. Eu falei, Deus ainda não ministrou no meu coração. Porque eu entrego para ele. Sim. Né? E eu tenho certeza que até lá ele vai ministrar algo maravilhoso. Quem sabe Deus não pode te dar um tempo. Não é verdade? Se der um tempo, conte conosco. Se for da Vai levar a vontade de palavra, se Deus, for da vontade de será Deus. sempre bem-vindo que é de Deus. Porque Deus é Deus de propósitos. Amém. Propósitos. Nós Glória a começamos Jesus. pequeno e Deus nos coloca grande. E de Sim. surpresa também, Surpresa, né? Deus Deus é vai te surpresa. surpreender. Em falar Ele em sempre faz surpresa, mais, né? Do que em falar em pedimos. surpresa, bispo, como foi esse retorno do mioma e tal? Como foi isso? Então, em 2014, 14. Dezembro de 2014. voltou um certo dia, voltou o mioma. Como eu falei, tudo tem um propósito de Deus. Tudo também tem... Deus, ele permite, né? Tudo ele permite. Então, voltou o mioma e o bispo falou, meu Deus, e agora? Agora, o que nós vamos fazer? E, enfim, nós conseguimos, como sempre Deus prepara, um casal de amigos, que o doutor é um amigo nosso, e ele se propôs a fazer a cirurgia, falou, olha, Patrícia, dessa vez não tem jeito, vai ter que fazer cirurgia, vamos fazer. Porém, ele falou assim para mim, ele também é um servo de Deus, e ele falou, olha, você olha primeiro para Deus, depois para mim e para minha equipe, porque não olha para o hospital. Ele falou, não olha para a aparência do hospital. Porque eu falo, né, nós como seres humanos, nós muitas vezes olhamos para a aparência, né? Querendo ou não, a gente olha para a aparência. E aí eu aprendi até a não olhar para a aparência. Como Deus, ele é perfeito, né, em tudo. E aí eu fui para aquele hospital. Só que no primeiro dia o bispo foi lá, me internou e eu fiquei sozinha naquele lugar. Eu entrei e me deu impacto. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir ficar nesse lugar? Lugar muito feio, hospital muito Hospital muito feio, público. Eu nunca tinha nem ficado internada, não sabia. Para lá do Ei Carvalho, do Corinthians. Lá. Meu Deus, Zona não Leste, conheço. né? Só que esse médico, ele operava lá. Senão eu teria que pagar, né, no particular. Então ele falou, eu vou te fazer tudo, fica tranquila, só não olha, tô lá 25 anos, mas... Aí eu olhei muito feio, assim, absurdo.
E aí eu entrei, fiquei lá Ela na queria dar o cama. pinote do hospital. Aí eu falei assim comigo mesma, eu falei, meu Deus, eu não vou ficar aqui. Eu imagino. Eu acho que eu vou sair. A hora que o bispo for embora, eu saio Eu vou depois. fugir. A primeira sensação, eu vou morrer, Sim. não tem como ser tratado aqui. Exatamente. É coisa assim Muito que... rústico. Uhum. Infelizmente. Sim, rústico, essa é a palavra. É, Não pode dizer outra rústico. coisa, né? Aí eu peguei e, mesmo assim, aí eu falei, né? Eu falei, eu vou sair, Vou fugir. vou ela falou. fugir. Com ela pensou, né? Fiquei lá, sozinha. Aí, de repente, começa a passar mal. Assim, na madrugada, que eu falei que ia fugir, daqui a pouco eu começo a passar mal. Veio uma hemorragia tão grande como eu nunca tinha tido. Eu falei, realmente, eu não tenho como sair daqui. Eu E vou ainda ter que falei para as ficar. moças assim, não deixa ela fugir, hein? Aí eu fiquei no hospital. Olha, gente, foi bênção de Deus, deu tudo certo. Foi como Deus havia mostrado pro bispo, né? Foi tudo, assim, uma bênção de Deus mesmo. Mas aí há o propósito que o Senhor tinha, né? Naquele lugar. Mais uma vez. Eu estava na primeira noite, eu saí da sala de cirurgia, fiquei na recuperação, fui para quarto. Aí a primeira noite eu cheia de sondas, remédios, ali, Os fios, tudo. Tava com tudo. os acessórios. Aí para uma serva de Deus na porta do quarto. E eu abro o olho e vejo aquela mulher. Eu falei, nossa, será que tô vendo alguma As coisa? irmãzinhas do coque, que é uma benção. Aí a mulher pega e fala, você é serva de Deus, falou pra mim. E falou assim, com tantas portas, porque tinha muito, é muito grande lá, muitas portas, né? Mas Deus mandou parar neste lugar. Eu posso entrar? Falei, pode. Ela entrou e ela orou por mim. E falou que Deus estava tirando todas as minhas enfermidades. Glória. E eu glorifiquei a Deus. Ela falou, mas Deus tem algo para você, que Ele quer que você faça. Ele quer que você agora ore junto comigo. Eu vou falando todos os nomes e você vai repetindo e orando para cada um junto comigo. Então, aí eu comecei a orar junto com ela. Oramos tudo e eu perguntei para ela: aonde você está? Ela falou: a minha filha está aqui nesse hospital. E amanhã eu venho ver seu esposo. Só que eu, depois de, né, até nem falei muito esse detalhe com o bispo, mas ela, como que ela sabia do meu esposo? Eu nem tinha falado. Então ela orou e ela falou que viria, mas ela nunca mais apareceu. Meu Deus do É céu. forte, né? Então, assim, aí que acontece? Se o hospital público, a gente sempre fica com várias pessoas no quarto. Olha né? o que Deus Com fez. Hospital público, você não consegue ficar sozinho como um particular. Só que Jesus, né? Deus, ele é tão detalhista quando ele quer Propósitos. fazer alguma coisa, o propósito dele. Ele me deixou sozinha. Sozinho no quarto. E o bispo conseguia entrar todos os dias e ficar lá Fiquei. comigo. O período. Até anoitecer, Anoitecer, até hora... ele ficava. É difícil. Muito Difícil, muito difícil. E ele pegou e orava para muitas O pessoas. quarto virou igreja. As Era mistério, era reteté. As Faxineira enfermeiras afastada. traziam pessoas A lá enfermeira para trazia nós. ela pra dentro, fechava pra a porta orar. e o mistério de Deus. Meu O desenrolar Deus, do Senhor. Eu acredito, cara. Então, assim, ali muitas pessoas aceitaram Jesus, voltaram para o Senhor, teve curas. Então, Deus é tremendo. Esse era o Deus... propósito, né? Esse é o Também. propósito. Então, assim, eu falava, meu Deus, por que tudo de novo se ele havia curado? Porque era o jeito dele me levar para alcançar vidas. Exatamente. Então, às vezes, a gente não entende coisas que a gente passa, problemas ou qualquer circunstância, a gente não entende que a gente está passando. Mas é porque Deus, ele tem algo sobre aquilo. Mesmo que não seja tão bom. Porque a vida não é feita só de coisas boas. Sim. Ela é feita de coisas não tão agradáveis também, mas que a gente passa e com Jesus é aquilo que eu falei. Se torna um fardo leve. Né? Então, assim, nós temos que prestar atenção e falar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu confiei.
né? Eu fiquei com medo na aparência. Aí vem a parte de que nós somos frágeis. Como nós somos frágeis? Onde tá a fé, né? Exatamente. É isso. Então, mas a gente tem que ir na confiança. E Deus né? te colocou num nível mais elevado. Sim, Com tudo isso, eu creio. De Sim. você ver, mas falar, não, mas eu tenho Deus. exatamente. Pô, Deus tá comigo, não importa onde eu esteja. Mesmo que passe pelo vale da sombra da morte. Exatamente. Não tem É bem mensagem? isso. Então é meio que isso. É. Confia. Você pode estar passando lá. É, Né? verdade. Mas, Léo, estamos chegando no fim, Então, né? Só vamos fazer uma leitura aqui. O Givanildo comentou: Deus une propósito. Fiquei separado por 5 meses, mas Deus restaurou para honra e glória dele. Amém. Que Deus abençoe seu casamento, meu irmão. Segue firme. Eu sei que ele tem propósito na vida de vocês. Estamos chegando no fim. Agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Primeiramente a Deus, né? Nada, sem ele nada seria possível. Glória a Deus Por por ter isso. trazido vocês aqui. Amém. Uma vida assim, né? Sem palavras. O quão Deus é presente na vida de vocês. Amém. E que ele possa fazer presente também nas pessoas que estão aqui. Que vocês encontrem também esse Deus, Jesus, né? Habite na casa de vocês, na vida de vocês. E a gente sempre pede para deixar um recado final pro público, se cada um puder dar uma palavra. E um beijo, meu amor, te amo muito. Obrigado pela presença e pelo apoio. Uhum. Puder deixar uma mensagem pro pessoal, Bispo. Sim, eu gostaria muito de falar para todos vocês, inclusive, eu vou deixar em uma palavra mesmo, que é a palavra lá em Isaías 38, que fala de Ezequiel. Eu não posso ir embora sem falar sobre essa palavra, porque se Deus colocou ao meu coração, eu vou colocar para vocês. Ezequiel, foi determinado, né, a morte bateu na porta dele. Mas ele orou, ele clamou, ele pediu a Deus, e Deus, ele escutou a oração dele. Então, assim, ele falava, se eu tiver um crédito contigo, até lembrei porque o bispo falou isso, né, hoje, se eu tiver um crédito contigo, me dê mais uma chance. Talvez, eu não sei o que você esteja passando, mas Deus, ele quer te dar essa chance. Deus, ele fala que ele é contigo e que você creia nisso. Porque eu e o bispo falamos tantas coisas aqui, mas talvez você já tenha até tido, como diz o guia aqui, um milagre na sua vida, você já tenha tido experiência na sua vida, mas o que Deus quer é ainda mais profundo. Então, que você, essa noite, receba em seu coração um milagre, que você receba a sua vitória, que você receba tudo o que Deus tem preparado para você. Essa transformação, talvez você tenha que ainda ser transformado em algo que Deus tem para você. Porque muitas vezes eu não entendia o que Deus tinha para mim e para minha família, mas hoje eu entendo o que Deus tem. Então, que você consiga enxergar isso. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de todos que estão aqui. Que vocês recebam e recebam a presença do Senhor e a vitória na sua vida. Amém? Amém, em nome de Jesus. Amém. Bispo, quer deixar uma mensagem? Sim, eu quero deixar um versículo bíblico. Salmo 125, ele declara: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião e permanece firme para todo sempre. Que você venha nessa noite entender, primeiramente, que o Senhor te ama, que você nunca venha perder a confiança no Senhor. Não é a confiança no homem, a confiança no Senhor. Que você venha permanecer e ter a certeza que Deus tem promessa sobre a tua vida, que Deus tem promessa sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu já quero declarar nessa noite, no mundo espiritual, se você tem algum problema de enfermidade, alabra xalamantúria, canta labra fácia, que o Espírito Santo está te tocando nessa noite. Alamantúria, elebe canta labra fácia. Que o Espírito Santo toca no teu casamento, no teu relacionamento, na tua vida física. Se você precisa de uma porta aberta de emprego, Aramantu decanta labra fácia, nós declaramos, eu impetro a bênção sobre a tua casa, sobre a minha casa e sobre este lugar, sobre
aqui esse projeto, GigoCast, onde a palavra do Senhor é declarada, Amém. porque muitos milagres vocês vão viver. E a palavra do Senhor fala assim, ó, apressa-te, ó Deus, Salmo 70, está declarado sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre os seus Amém. projetos, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Agradeço ao nosso Deus, ao nosso Amém. Senhor Jesus Amém. Cristo. Bispo Marcelo, mora no meu coração. Amém, irmão. Eu tava falando hoje, Estamos né? felizes. Tava falando hoje para uma amiga, falando quando você é amigo de Deus, Deus apresenta os amigos dele, né? E Deus nos fez cruzar os nossos caminhos Amém. e hoje estamos aqui, né? Nada Glória disso a foi Deus, nada planejado, por foi verdade. mas se tá acontecendo é porque nasceu no coração de Verdade, Deus primeiro. com certeza. Né? Então eu agradeço primeiro ao nosso Senhor Jesus Cristo, a essa mesa que ele preparou, ao nosso Amém. parceiro, meu amigo que está sempre comigo, a Amém. todos vocês que estão aqui presentes, obrigado de coração. Que você se inscreva no nosso canal, que você nos ajude nessa missão de propagar o evangelho. Aqui a gente não tá para ser famoso, a gente tá aqui para abençoar a vida de outras pessoas com a palavra do céu, Amém. com a palavra de Deus. Então, Enaltecer a Deus. enaltecer a Sempre. Deus, né? Bendito, bem falado, bem proclamado em nome de Jesus. Então a gente conta com a sua ajuda. Seja um canal de bênção na sua casa, na sua família, no seu emprego, onde você estiver, seja a luz de Jesus. Amém. Amém. Bispo Marcelo, um Glória a Deus. abraço. Obrigado, Obrigado, Bispo Marcelo. Gratidão. Patrícia, um abraço. Gratidão sempre. Muito obrigado. Você também Tá, vai e no que nosso Muito Deus obrigada coração. pelo abençoe. convite também, E viu? vocês fazem Com parte E das eu certeza. nossas orações. profetizo sobre a vida de vocês também, Em em nome de Jesus, né? Amém. Eu creio, Deus, ele vai fazer o sobrenatural. Amém. Sobre Orem, isso, orem por sobrenatural. nós. Orem por nós, né? Interceda por nós. Com Acho que isso é certeza. muito importante, Com certeza. né? Que a palavra chegue mais longe. É Amém. verdade. Né? E eu acredito que Deus está apressando o tempo. Tá. Né? Verdade. Deus está apressando. Tá apressando. Tá. Apressa-te sempre. Né? Pessoal, fiquem com Jesus.